Após 25 anos longe, Lila Monroe retorna a uma fazenda em ruínas e, sem saber, compra a terra que outrora pertencia ao seu primeiro amor. Mas quando Jack Colton surge sob a chuva, exigindo explicações, a verdade ameaça florescer ou destruí-los. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. A placa de Vende-se balançava na suave brisa da Carolina do Sul, enquanto Lila Monroe saía do seu carro alugado. Aos 41 anos, ela sabia que aquilo era ou a coisa mais corajosa ou a mais tola que já havia feito. A fazenda à sua frente parecia ainda mais deteriorada do que nas fotos do leilão. Tinta branca descascando, varanda caída e venezianas em ângulos estranhos. Mas era dela, tudo aquilo. Bem, aqui estou, disse a si mesma, colocando uma mecha de seu cabelo castanho atrás da orelha. Lar, doce lar. O corretor de imóveis havia deixado as chaves embaixo de um vaso de flores na porta da frente, como prometido. Lila queria ficar sozinha naquele momento, seu primeiro passo em sua nova vida. A porta rangeu quando ela a abriu. Lá dentro, partículas de poeira dançavam nos raios de sol que entravam pelas janelas sujas. O piso de madeira estava riscado e desbotado, mas sólido. Uma lareira de pedra dominava uma parede da sala de estar. Estava vazia agora, mas Lila conseguia imaginá-la repleta de calor em noites frias de inverno. É só um pouco de esforço que não vai resolver, disse a si mesma, embora sua voz ecoasse no espaço vazio. Ela passou por cada cômodo lentamente, mentalmente, fazendo listas do que precisava ser consertado. A cozinha tinha eletrodomésticos, desatualizados de pelo menos 20 anos atrás. A pia do banheiro pingava constantemente. A escada para o segundo andar rangia sob seu peso. Mas quando ela saiu para a varanda dos fundos, o fôlego de Lila parou na garganta. A terra se estendia à sua frente. 5 acres de campos cobertos de mato, cercados por bosques. E ali, não muito longe da casa, havia um jardim. Era selvagem e abandonado, mas ela conseguia ver rosas subindo em treliça quebrada, florescendo, teimosamente apesar da negligência. Pela primeira vez desde que assinou os papéis, Lila se sentiu certa. Era isso que ela precisava depois do divórcio de Richard. Depois de 15 anos de casamento, que terminaram com ele, a deixando por sua assistente de 26 anos. Depois do apartamento vazio em Charlotte, que nunca pareceu um lar. Este é o recomeço que eu estava esperando, sussurrou ela. Naquela noite, Lila dormiu em um colchão inflável no que se tornaria seu quarto. Suas poucas caixas de pertences estavam empilhadas em um canto. Enquanto ela ia adormecendo, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na manhã seguinte, ela acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora de sua janela. Havia muito o que fazer, mas ela não via a hora de começar. O primeiro item de sua lista era a limpeza. Ela prendeu o cabelo, vestiu jeans velhos e uma camiseta, e começou a trabalhar. Ao meio-dia, ela havia progredido na cozinha. As bancadas brilhavam e ela havia esfregado anos de sujeira da pia. Ela estava fazendo uma pausa na varanda dos fundos, tomando um copo de chá gelado, quando percebeu um movimento na beira de sua propriedade. Um homem estava andando ao longo da linha da cerca. Ele era alto, com ombros largos e um passo determinado. Algo nele parecia familiar, mas Lila não conseguia se lembrar. Ela protegeu os olhos do sol para ver melhor. O homem parou e parecia estar examinando uma seção da cerca. Então, ele olhou para a casa, para ela, e congelou. Lila levantou a mão em um aceno hesitante. O homem não acenou de volta. Em vez disso, ele se virou e foi embora, desaparecendo nas árvores. Estranho, murmurou Lila. Ela fez uma anotação mental para se apresentar aos seus vizinhos em breve. A última coisa que ela precisava era começar com o pé esquerdo com os moradores locais. Nos dias seguintes, Lila caiu em uma rotina. Ela trabalhava na casa de manhã e passava as tardes na cidade, comprando suprimentos e conhecendo Oak Ridge, a pequena comunidade que agora chamava de lar. Era um lugar encantador, com uma rua principal repleta de lojas locais e uma lanchonete chamada Mabel's,
onde todos pareciam conhecer todos os outros. Lila sentiu os olhares curiosos quando entrou, mas a maioria das pessoas era bastante amigável. Você deve ser a senhora que comprou a antiga propriedade Colton, disse a própria Mabel, uma mulher robusta na casa dos 60 anos, enquanto despejava uma xícara de café para Lila. Sim, sou eu, Lila sorriu. Eu sou Lila Monroe. Monroe? As sobrancelhas de Mabel se ergueram. Tem algum parentesco com os Monroes que costumavam morar na estrada do Condado 8? A mão de Lila se apertou em torno de sua xícara de café. Sim, era a minha família. Nos mudamos quando eu tinha 16 anos. Agora me lembro. Mabel assentiu, seus olhos se arregalando com reconhecimento. Você é a filha de Thomas e Eleanor. Nossa, já se passaram quantos anos? 25? Mais ou menos isso, disse Lila, tentando manter sua voz casual. Ela não esperava ser reconhecida tão rapidamente. As lembranças do porquê sua família havia deixado Oak Ridge ainda eram dolorosas, mesmo depois de todos esses anos. Bem-vinda, de volta, disse Mabel com um sorriso caloroso. Embora eu tenha que dizer, é uma surpresa ver uma Monroe na propriedade Colton. A propriedade Colton? Repetiu Lila, um arrepio descendo por sua espinha. Não podia ser. Claro, querida. Essa fazenda pertenceu à família Colton por gerações. Que pena o que aconteceu com Jack depois que sua esposa faleceu. Simplesmente não conseguiu pagar as contas, coitado. Lila sentiu-se tonta de repente. Jack Colton, o seu Jack. O menino com os olhos risonhos que havia sido seu primeiro amor. O menino para quem ela havia escrito uma carta de despedida quando sua família fugiu da cidade em desgraça. O menino que nunca havia respondido. Você está bem, querida? Você ficou pálida como um lençol, disse Mabel preocupada. Estou bem, Lila conseguiu dizer. Só cansada de todo o trabalho na casa. Você sabe onde Jack está agora? Da última vez que eu vi, ele estava ficando com seu irmão em Colômbia. Sua filha Gracie mora com seus sogros em Charleston. Filha, esposa. Claro que Jack tinha seguido com sua vida. O que ela esperava de volta à fazenda, Lila não conseguia se concentrar em suas tarefas. Sua mente continuava divagando sobre Jack. Era ele o homem que ela havia visto na linha da cerca? Ele teria estado verificando sua antiga propriedade? Ela se viu vagando até o jardim de rosas. Parecia menos aleatório agora, sabendo que pertencia à esposa de Jack. Lila se sentiu como uma intrusa de repente, cuidando das flores de outra mulher. Enquanto ela estava arrancando ervas daninhas, o céu escureceu. Uma tempestade estava se aproximando rapidamente, como costumava acontecer no sul. Lila recolheu suas ferramentas e correu de volta para a casa assim que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Ela mal havia entrado quando houve uma batida forte na porta da frente. Franzindo a testa, Lila foi atender, perguntando-se quem estaria visitando naquele tempo. Quando ela abriu a porta, quase cambaleou para trás de choque. Ali, em sua varanda, estava Jack Colton. Ela o teria reconhecido em qualquer lugar, apesar dos anos que o haviam mudado. Seu cabelo escuro agora tinha fios grisalhos nas têmporas e linhas irradiavam dos cantos dos olhos. Mas aqueles olhos, azuis como um céu de verão, eram exatamente como ela se lembrava. Ele estava encharcado de chuva, sua camisa agarrada a um corpo que ainda era forte apesar dos anos. Mas foi a expressão em seu rosto que congelou Lila no lugar. Raiva, dor e algo mais que ela não conseguia definir. Jack, ela sussurrou, o nome parecendo estranho e familiar em seus lábios. O que você está fazendo aqui, Lila? Sua voz era mais grave do que ela lembrava, rouca de emoção. O que você está fazendo em minha terra? Lila agarrou-se à porta para se apoiar. Sua terra? Eu comprei este lugar em um leilão. Eu não tinha ideia de que era seu. Um raio brilhou iluminando o rosto de Jack. Ele não acreditou nela. Você espera que eu acredite nisso? Depois de todos esses anos, você simplesmente compra minha fazenda? Juro, Jack, eu não sabia, disse Lila, seu coração batendo forte. Por favor, entre para se abrigar da chuva. Precisamos conversar. Por um momento ela pensou que ele recusaria, mas outro trovão decidiu por ele. Ele passou por ela para dentro da casa, trazendo consigo o cheiro de chuva e memórias tão poderosas
que enfraqueceram os joelhos de Lila. Eles ficaram na entrada, a água se acumulando aos pés de Jack no piso de madeira que ela havia acabado de lustrar ontem. Vou pegar uma toalha para você, disse Lila, precisando de um momento para se recompor. Quando ela voltou, Jack estava de pé na sala de estar, olhando ao redor as mudanças que ela já havia feito. A tinta fresca nas paredes, o sofá antigo que ela havia encontrado em uma loja de segunda mão, o vaso de flores silvestres na lareira. Ela entregou a toalha a ele, tomando cuidado para que seus dedos não se tocassem. Como você descobriu que eu estava aqui? Perguntou ela enquanto ele secava o cabelo grosseiramente. Cidade pequena, disse ele secamente. A notícia se espalha. A Mabel me ligou. Claro, Mabel provavelmente estava ao telefone segundos depois de Lila sair da lanchonete. Eu realmente não sabia que essa era sua fazenda, Jack, disse Lila novamente. Eu voltei para a Carolina do Sul depois do meu divórcio. Eu queria um novo começo. Quando vi este lugar em leilão, simplesmente pareceu certo. A mandíbula de Jack se contraiu. Um novo começo. Assim tão fácil. Você volta para a cidade depois de 25 anos e compra o lugar que está na minha família há gerações. Desculpe, disse Lila, sentindo a inadequação das palavras. Eu ouvi falar de sua esposa, sinto muito, Jack. Ele desviou o olhar, seu perfil duro na luz fraca. Não finja que se importa agora. Eu não estou fingindo, disse Lila, magoada por sua suposição. Eu sei o que é perder alguém. Jack se voltou para ela, os olhos brilhando. Sabe, porque da última vez que eu verifiquei, você foi quem foi embora. Isso não é justo, disse Lila, sua própria raiva aumentando. Você não tem ideia do que aconteceu naquela época. Por que tivemos que ir embora? Você está certa. Eu não tenho, respondeu Jack. Porque você nunca me contou. Um dia você estava lá e no outro você tinha ido embora, sem adeus, nada. Eu te escrevi uma carta, exclamou Lila. Eu derramei meu coração para você. Eu expliquei tudo, eu pedi para você me esperar. Jack a olhou, a confusão se misturando com a raiva em seus olhos. Que carta? Eu nunca recebi nenhuma carta sua. Lila sentiu como se o chão tivesse sumido de debaixo de seus pés. Você nunca recebeu minha carta? Mas eu dei para seu irmão para te entregar. Eu não podia arriscar meu pai descobrir que eu estava te contatando. Meu irmão? A voz de Jack estava perigosamente calma. O Tim nunca me deu nenhuma carta. As implicações do que ele estava dizendo tomaram Lila como água gelada. Todos esses anos ela pensou que Jack havia lido sua carta e escolhido não segui-la. Que ele havia seguido em frente sem pensar duas vezes. Mas se ele nunca a recebeu... Você deveria ter voltado, disse Jack, sua voz rouca de mágoa antiga. Você me prometeu naquele verão. Você prometeu que sempre estaríamos juntos. Eu teria voltado se você tivesse me pedido, sussurrou Lila. Eu achei que você não me queria mais. Eles ficaram ali, a tempestade furiosa lá fora refletindo a turbulência das emoções entre eles. 25 anos de mal-entendidos e oportunidades perdidas pairavam no ar. Finalmente Jack quebrou o silêncio. Não importa agora. Isso foi há muito tempo. Éramos apenas crianças, mas a maneira como ele a olhava contava uma história diferente. Importava. Sempre tinha importado. O que acontece agora? Perguntou Lila. Com a fazenda, quero dizer. Jack passou uma mão pelo cabelo molhado. A fazenda é sua, justo e correto. Estou apenas passando pela cidade, verificando algumas coisas antes de voltar para Colômbia. E sua filha, Gracie, certo? A Mabel mencionou que ela está morando com seus avós. Uma sombra passou pelo rosto de Jack. Ela está melhor lá. Eles podem dar a ela estabilidade, um lar de verdade. Mas ela é sua filha, disse Lila suavemente. Ela não precisa do pai também. A expressão de Jack endureceu. Você não sabe nada sobre minha vida, Lila. Você perdeu esse direito há muito tempo. As palavras doeram, mas Lila não podia negar a verdade nelas. Ela não conhecia mais esse homem. O menino que ela amara estava enterrado em algum lugar sob anos de alegria e dor, dos quais ela não havia feito parte. Você está certo, ela concordou. Eu não te conheço mais, mas eu gostaria de conhecer.
Jack a olhou por um longo momento, sua expressão ilegível. Eu deveria ir, disse ele finalmente. A chuva está diminuindo. Lila o acompanhou até a porta, 1000 perguntas na ponta da língua, mas ela as reprimiu. Haveria tempo. Ela não ia a lugar nenhum. Na porta, Jack parou. As rosas, disse ele, sem olhar para ela. Elas precisam ser podadas antes do calor do verão. E a cerca do lado leste está fraca. Não vai segurar os veados. Era a oferta de paz mais próxima que ela conseguiria. Lila assentiu. Obrigada. Vou me lembrar disso. Ele saiu para a varanda, depois se virou. Por um momento, Lila vislumbrou o menino que ela conhecera. Inseguro, vulnerável. Por que você voltou, Lila, de verdade? Ela poderia ter contado a ele sobre seu casamento fracassado, sobre o vazio de sua vida em Charlotte, sobre o anseio por algo real e sólido que a havia levado até ali. Em vez disso, ela contou a ele a verdade simples. Eu precisava encontrar meu lar novamente. Algo brilhou nos olhos de Jack. Reconhecimento, talvez. Ou compreensão. Sem mais palavras, ele desceu os degraus e foi em direção a uma caminhonete estacionada na beira da entrada. Lila observou, até que as luzes traseiras desapareceram pela longa entrada, sentindo como se acabasse de enfrentar uma tempestade própria. Jack Colton estava de volta à sua vida, trazendo consigo todas as perguntas e arrependimentos do passado, e em algum lugar, uma carta que ela havia escrito 25 anos antes nunca havia chegado ao seu destino. Uma carta que poderia ter mudado tudo. Lila fechou a porta contra o ar úmido da noite, já sabendo que aquele era apenas o começo. O passado tinha um jeito de exigir que fosse enfrentado. E ali, naquela terra que outrora pertencera ao menino que ela amara, ela finalmente teria que enfrentar o seu. Na semana seguinte à visita de Jack, Lila se jogou no trabalho na fazenda. Ela pintou paredes, consertou torneiras com vazamento e esfregou pisos até que suas mãos estivessem em carne viva. Qualquer coisa para tirar sua mente do passado, que havia retornado como uma inundação. Todas as manhãs, ela verificava a entrada, esperando ver a caminhonete de Jack, mas ela nunca apareceu. De acordo com Mabel na lanchonete, Jack havia voltado para a Colômbia depois de passar apenas 2 dias na cidade. Ele não é muito de socializar hoje em dia, disse Mabel a ela por cima de uma fatia de torta de maçã. Não desde que Caroline morreu. Caroline era a esposa dele? Perguntou Lila, tentando soar casual. Mabel assentiu. Mulher doce, professora de jardim de infância. Toda a cidade a amava. O câncer a levou há 3 anos. Jack nunca mais foi o mesmo depois disso. Lila olhou para seu café, sentindo uma pontada inesperada de ciúme por uma mulher que nunca conhecera. Uma mulher que havia compartilhado a vida com Jack, lhe dera uma filha, plantara rosas em seu jardim. E a filha deles, Gracie? 14 anos agora. Inteligente como a mãe, tão esperta quanto a mãe. Os sogros de Jack a acolheram depois que Caroline faleceu. Jack não estava em condições de criar uma criança sozinho. Mabel se inclinou para perto, abaixando a voz. Entre você e eu, acho que ele simplesmente desistiu. De tudo. Naquela noite, Lila ficou na janela de sua cozinha, olhando para a terra que outrora fora o lar da família de Jack. Ela pensou em como ele deve ter se sentido assistindo-a escapar. Outra perda, além de perder sua esposa, uma batida. Na porta a assustou. Seu coração pulou pensando que poderia ser Jack, mas quando ela abriu a porta, encontrou um homem mais velho com um rosto envelhecido e um sorriso amigável. Boa noite, senhora. Meu nome é Earl Peterson. Eu cultivo a terra ao lado. Ele estendeu uma mão calejada que Lila apertou. Pensei em passar por aqui e me apresentar, ver se você precisa de ajuda para se instalar. É muito gentil da sua parte, Sr. Peterson. Me chame de Earl, todo mundo me chama assim. Ele olhou por cima do ombro para a casa. Você tem trabalhado muito, o lugar já está melhorando. Lila o convidou para tomar um café, grata pela companhia. Enquanto eles sentavam à mesa da cozinha, Earl compartilhou histórias sobre a área, sobre a fazenda Colton em seus melhores dias. O pai de Jack, o velho Henry Colton, ele podia cultivar qualquer coisa, disse Earl com admiração. Tinha o
Toque mágico ele tinha. Jack herdou esse dom. Antes de tudo piorar, esta era uma das fazendas menores mais produtivas do condado. O que aconteceu? Te perguntou Lila. Quero dizer, além da doença da esposa dele. Earl suspirou. Má sorte, principalmente. Caroline ficou doente exatamente quando a economia caiu. As contas médicas se acumularam. Jack teve que tirar uma folga para cuidar dela, depois para fazer o luto. A fazenda começou a perder dinheiro. O banco não se importa com tragédias pessoais quando se trata de pagar a hipoteca. Lila sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela havia se beneficiado sem saber da desgraça de Jack. Seu novo começo havia custado o legado de sua família. Sabe, disse Earl, estudando seu rosto. Jack era algo impressionante quando era mais jovem. Todas as meninas tinham olhos para ele, mas ele só tinha olhos para uma. Lila quase engasgou com seu café. É mesmo? Earl assentiu, seus olhos brilhando, de forma cúmplice. Garota local, eles eram inseparáveis um verão. Então sua família deixou a cidade de repente. Um escândalo na época. Então as pessoas ainda se lembravam. Lila se perguntou o que mais eles se lembravam sobre a partida apressada de sua família. O pai dela desviou dinheiro do banco que gerenciava, continuou Earl. Quase quebrou metade da cidade. Os Monroes, se eu me lembro corretamente. Lila colocou sua xícara com a mão trêmula. Sim, os Monroes. Minha família. As sobrancelhas de Earl se ergueram. Nossa, você é aquela garota Monroe? Ele soltou um assobio baixo. Não admira que Jack esteja tão mal desde que soube que você comprou seu lugar. Não foi intencional, disse Lila defensivamente. Eu não tinha ideia de que essa era a fazenda dele quando a comprei. Earl a estudou por um momento, depois assentiu. A vida tem um jeito engraçado de trazer as coisas de volta, não é? Você sabe, você quebrou o coração daquele menino quando foi embora. Eu escrevi uma carta para ele, disse Lila, a antiga mágoa surgindo à superfície. Eu descobri que ele nunca a recebeu. Isso explica algumas coisas, Earl refletiu. Ele esperou por você, sabe? Por mais tempo do que a maioria consideraria razoável. Lila sentiu lágrimas picando seus olhos. Todos aqueles anos desperdiçados por causa de uma carta que nunca chegou ao seu destino. Depois que Earl foi embora, Lila não conseguiu dormir. Ela foi para fora para o jardim de rosas, agora banhado pelo luar. Essas eram as rosas de Caroline, a mulher que Jack acabou amando depois que Lila foi embora. Ela se ajoelhou e começou a arrancar ervas daninhas ao redor da base dos arbustos, lembrando-se do conselho de Jack sobre podá-las. Na manhã seguinte, Lila dirigiu até a cidade com um novo propósito. Ela foi direto para a loja de ferragens, onde comprou tesouras de poda, luvas de jardinagem e materiais para conserto de cercas. Se ela não pudesse mudar o passado, pelo menos poderia honrá-lo cuidando do que importava para Jack. Enquanto ela estava carregando suas compras em seu carro, um SUV preto elegante parou ao lado dela. Uma mulher com a idade de Lila saiu, seu cabelo loiro perfeitamente penteado, suas roupas caras. Leila Monroe? Perguntou a mulher, seu tom frio e avaliador. Sim, respondeu Lila instantaneamente em guarda. Eu sou Vanessa Rothschild. Sou cunhada do Jack. A Caroline era minha irmã. Lila sentiu seu peito apertar. Prazer em conhecê-la. Expressão de Vanessa sugeria que ela não compartilhava o sentimento. Eu ouvi dizer que você está reformando o lugar antigo. Sim, estou. Eu não sei qual é seu jogo voltando aqui e comprando a fazenda do Jack, mas quero que você saiba que estamos observando. Os olhos de Vanessa se estreitaram. Jack, Grace já passaram por coisas demais. Eu não tenho nenhum jogo, disse Lila, sua paciência se esgotando. Eu não tinha ideia de que era a propriedade do Jack quando a comprei. E eu certamente não tinha intenção de causar dor a ninguém. Vanessa zombou. Sério? A garota que quebrou o coração do Jack simplesmente compra sua fazenda 25 anos depois? Me perdoe se acho isso difícil de acreditar. Antes que Leila pudesse responder, o telefone de Vanessa tocou. Ela olhou para ele e depois para Lila. Essa é a escola da Grace. Eu tenho que atender. Quando Vanessa foi atender a ligação, Lila se encostou em seu carro, tentando processar esse confronto.
Parecia que os sogros de Jack eram muito protetores dele e de Gracie. Ela se perguntou quanto controle eles tinham sobre o relacionamento de Jack com sua filha. Vanessa voltou, sua expressão preocupada. Foi o diretor da Gracie. Ela foi suspensa por brigar com outra aluna. Apesar de sua introdução tensa, Lila sentiu uma preocupação genuína. Ela está bem? Fisicamente, sim, Vanessa suspirou. Mas ela tem se comportado muito mal ultimamente. Meu marido e eu estamos no nosso limite. Eu preciso ligar para o Jack. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Lila ofereceu. Vanessa a olhou com surpresa, depois com suspeita. Você já não fez o suficiente. Ela foi embora, deixando Lila parada ali se sentindo como uma intrusa em uma história que havia continuado muito depois que ela havia partido. De volta à fazenda, Lila passou a tarde consertando a cerca do lado leste, como Jack havia mencionado. O trabalho físico ajudou a limpar sua mente. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre os campos, ela ouviu o som de um veículo subindo a entrada. A caminhonete de Jack parou ao lado da casa. Desta vez, ele não estava sozinho. Uma adolescente estava sentada no banco do passageiro, com os braços cruzados, sua expressão tempestuosa. Lila colocou seu martelo e observou enquanto Jack dizia algo à garota. Ela balançou a cabeça veementemente. Jack suspirou, depois saiu da caminhonete e foi em direção a Lila. A garota permaneceu dentro, olhando diretamente para a frente. Espero que você não se importe que estejamos parando, disse Jack quando a alcançou. Sua voz estava rouca, mas não com raiva como da última vez. Claro que não, disse Lila, tentando ignorar a maneira como seu coração acelerava ao vê-lo. Está tudo bem? Jack passou uma mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que fez o peito de Lila doer. Não exatamente. Essa é minha filha, Gracie. Ela foi suspensa da escola hoje. Os avós dela estão fora da cidade e eu... Ele parou, parecendo desconfortável. Você precisava de um lugar para trazê-la, Lila completou por ele. Jack assentiu. Estou em um motel na cidade, mas não é o melhor ambiente para uma adolescente. Pensei que talvez ver a fazenda pudesse ajudar. Era a casa dela também, uma vez. Claro que você pode trazê-la aqui, disse Lila. Eu estava prestes a fazer o jantar. Tem bastante para vocês dois. Jack a olhou com gratidão. Ela está passando por momentos difíceis. Depois que sua mãe morreu, eu não estava lá para ela como deveria ter sido. Agora ela mal fala comigo. Eu entendo, disse Lila suavemente. A perda pode nos fazer coisas de que nos arrependemos mais tarde. Seus olhos se encontraram e por um momento pareceu que eles estavam falando sobre mais do que apenas Gracie. Eu vejo que você está consertando a cerca, disse Jack, mudando de assunto. Eu segui seu conselho, Lila sorriu. Sobre as rosas também. Eu tenho aprendido no caminho. Jack lançou um olhar para o jardim de rosas. A Caroline amava essas rosas. Ela as plantou no ano em que nos mudamos. Elas são lindas, disse Lila. Eu consigo ver por que ela as amava. Jack se voltou para a caminhonete. Deixe-me tentar fazer. A Gracie entrar. Lila observou enquanto ele falava com sua filha. Eventualmente, com visível relutância, Gracie saiu da caminhonete. De perto, Lila pôde ver que ela tinha os olhos azuis de Jack e uma expressão teimosa no queixo que lembrava Lila do menino que Jack um dia fora. Gracie, essa é Lila Monroe. Ela é a nova dona da fazenda. Gracie mal olhou para Lila. Tanto faz. Prazer em conhecê-la, Gracie, disse Lila, escolhendo ignorar a atitude da adolescente. Eu estava prestes a fazer o jantar. Você gosta de espaguete? Gracie deu de ombros. Acho que sim. Você pode ajudar se quiser, ofereceu Lila. Ou você pode olhar ao redor. Esta era sua casa uma vez. Você deve ter lembranças aqui. Algo brilhou nos olhos de Gracie. Interesse, talvez. Ou dor. Eu não me lembro de muito. Eu tinha apenas 11 anos quando saímos. Os três entraram. Um trio desajeitado ligado por fios do passado. Lila se ocupou na cozinha, ciente dos olhos de Jack seguindo seus movimentos. Gracie vagou pela casa tocando nas coisas, olhando pelas janelas. Você fez muita coisa aqui, disse Jack,
encostado na bancada da cozinha enquanto Lila picava legumes. Está ficando bom, ela respondeu, embora ainda tenha muita coisa para fazer. A tábua solta na escada dos fundos, disse Jack, sempre foi um perigo. Notei isso, está na minha lista. Eles caíram em um ritmo surpreendentemente confortável, Jack arrumando a mesa enquanto Lila terminava de cozinhar. Parecia doméstico, quase como se tivessem feito isso muitas vezes antes. Posso usar o seu banheiro? Perguntou Gracie. As primeiras palavras que ela dissera espontaneamente desde que chegaram. Claro, disse Lila. É lá em cima, primeira porta à direita. Quando Gracie estava fora do alcance da voz, Jack suspirou pesadamente. Ela está tão brava o tempo todo. Eu não sei como alcançá-la. Ela está sofrendo, disse Lila. E ela é adolescente. É uma combinação difícil. Vanessa e Robert, a irmã e o cunhado de Caroline, me culpam por não ter estado lá para ela depois que Caroline morreu. O que aconteceu? Perguntou. Lila gentilmente. A expressão de Jack escureceu. Eu desmoronei. Eu não conseguia cuidar de mim mesmo, muito menos de uma criança de luto. Eles intervieram. No começo era apenas temporário, até eu me reerguer. Mas então eu perdi a fazenda e não tinha para onde levá-la. Eles têm uma casa grande, uma vida estável. Eu não tinha nada a oferecer a ela. Você é o pai dela, Jack. Isso é o que você tem a oferecer. Antes que Jack pudesse responder, Gracie voltou para a escada de baixo, o rosto corado. Era claro que ela tinha estado chorando. O que foi, Gracie? Perguntou Jack, alarmado. Nada, ela respondeu ríspida. Estou bem. O jantar está pronto, disse Lila esperando aliviar a tensão. Vamos comer. Durante a refeição, Lila tentou fazer Gracie se abrir, perguntando sobre a escola, seus hobbies, qualquer coisa que pudesse fazer a garota. Após 25 anos longe, Lila Monroe retorna a uma fazenda em ruínas e, sem saber, compra a terra que outrora pertencia ao seu primeiro amor. Mas quando Jack Colton surge sob a chuva, exigindo explicações, a verdade ameaça florescer ou destruí-los. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. A placa de Vende-se balançava na suave brisa da Carolina do Sul, enquanto Lila Monroe saía do seu carro alugado. Aos 41 anos, ela sabia que aquilo era ou a coisa mais corajosa ou a mais tola que já havia feito. A fazenda à sua frente parecia ainda mais deteriorada do que nas fotos do leilão. Tinta branca descascando, varanda caída e venezianas em ângulos estranhos. Mas era dela, tudo aquilo. Bem, aqui estou, disse a si mesma, colocando uma mecha de seu cabelo castanho atrás da orelha. Lar, doce lar. O corretor de imóveis havia deixado as chaves embaixo de um vaso de flores na porta da frente, como prometido. Lila queria ficar sozinha naquele momento, seu primeiro passo em sua nova vida. A porta rangeu quando ela a abriu. Lá dentro, partículas de poeira dançavam nos raios de sol que entravam pelas janelas sujas. O piso de madeira estava riscado e desbotado, mas sólido. Uma lareira de pedra dominava uma parede da sala de estar. Estava vazia agora, mas Lila conseguia imaginá-la repleta de calor em noites frias de inverno. É só um pouco de esforço que não vai resolver, disse a si mesma, embora sua voz ecoasse no espaço vazio. Ela passou por cada cômodo lentamente, mentalmente, fazendo listas do que precisava ser consertado. A cozinha tinha eletrodomésticos, desatualizados de pelo menos 20 anos atrás. A pia do banheiro pingava constantemente. A escada para o segundo andar rangia sob seu peso. Mas quando ela saiu para a varanda dos fundos, o fôlego de Lila parou na garganta. A terra se estendia à sua frente. 5 acres de campos cobertos de mato, cercados por bosques. E ali, não muito longe da casa, havia um jardim. Era selvagem e abandonado, mas ela conseguia ver rosas subindo em treliça quebrada, florescendo, teimosamente apesar da negligência. Pela primeira vez desde que assinou os papéis, Lila se sentiu certa. Era isso que ela precisava depois do divórcio de Richard. Depois de 15 anos de casamento, que terminaram com ele, a deixando por sua assistente de 26 anos. Depois do apartamento vazio em Charlotte, que nunca pareceu um lar.
Este é o recomeço que eu estava esperando, sussurrou ela. Naquela noite, Lila dormiu em um colchão inflável no que se tornaria seu quarto. Suas poucas caixas de pertences estavam empilhadas em um canto. Enquanto ela ia adormecendo, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na manhã seguinte, ela acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora de sua janela. Havia muito o que fazer, mas ela não via a hora de começar. O primeiro item de sua lista era a limpeza. Ela prendeu o cabelo, vestiu jeans velhos e uma camiseta e começou a trabalhar. Ao meio-dia, ela havia progredido na cozinha. As bancadas brilhavam e ela havia esfregado anos de sujeira da pia. Ela estava fazendo uma pausa na varanda dos fundos, tomando um copo de chá gelado, quando percebeu um movimento na beira de sua propriedade. Um homem estava andando ao longo da linha da cerca. Ele era alto, com ombros largos e um passo determinado. Algo nele parecia familiar, mas Lila não conseguia se lembrar. Ela protegeu os olhos do sol para ver melhor. O homem parou e parecia estar examinando uma seção da cerca. Então, ele olhou para a casa, para ela, e congelou. Lila levantou a mão em um aceno hesitante. O homem não acenou de volta. Em vez disso, ele se virou e foi embora, desaparecendo nas árvores. Estranho, murmurou Lila. Ela fez uma anotação mental para se apresentar aos seus vizinhos em breve. A última coisa que ela precisava era começar com o pé esquerdo com os moradores locais. Nos dias seguintes, Lila caiu em uma rotina. Ela trabalhava na casa de manhã e passava as tardes na cidade, comprando suprimentos e conhecendo Oak Ridge, a pequena comunidade que agora chamava de lar. Era um lugar encantador, com uma rua principal, repleta de lojas locais e uma lanchonete, chamada Mabel's, onde todos pareciam conhecer todos os outros. Lila sentiu os olhares curiosos quando entrou, mas a maioria das pessoas era bastante amigável. Você deve ser a senhora que comprou a antiga propriedade Colton, disse a própria Mabel, uma mulher robusta na casa dos 60 anos, enquanto despejava uma xícara de café para Lila. Sim, sou eu, Lila sorriu. Eu sou Lila Monroe. Monroe? As sobrancelhas de Mabel se ergueram. Tem algum parentesco com os Monroes que costumavam morar na estrada do Condado 8? A mão de Lila se apertou em torno de sua xícara de café. Sim, era a minha família. Nos mudamos quando eu tinha 16 anos. Agora me lembro. Mabel assentiu, seus olhos se arregalando com reconhecimento. Você é a filha de Thomas e Eleanor. Nossa, já se passaram quantos anos? 25? Mais ou menos isso, disse Lila, tentando manter sua voz casual. Ela não esperava ser reconhecida tão rapidamente. As lembranças do porquê sua família havia deixado Oak Ridge ainda eram dolorosas, mesmo depois de todos esses anos. Bem-vinda, de volta, disse Mabel com um sorriso caloroso. Embora eu tenha que dizer, é uma surpresa ver uma Monroe na propriedade Colton. A propriedade Colton? Repetiu Lila, um arrepio descendo por sua espinha. Não podia ser. Claro, querida. Essa fazenda pertenceu à família Colton por gerações. Que pena o que aconteceu com Jack depois que sua esposa faleceu. Simplesmente não conseguiu pagar as contas, coitado. Lila sentiu-se tonta de repente. Jack Colton, o seu Jack. O menino com os olhos risonhos que havia sido seu primeiro amor. O menino para quem ela havia escrito uma carta de despedida quando sua família fugiu da cidade em desgraça. O menino que nunca havia respondido. Você está bem, querida? Você ficou pálida como um lençol, disse Mabel preocupada. Estou bem, Lila conseguiu dizer. Só cansada de todo o trabalho na casa. Você sabe onde Jack está agora? Da última vez que eu vi, ele estava ficando com seu irmão em Colômbia. Sua filha Gracie mora com seus sogros em Charleston. Filha, esposa. Claro que Jack tinha seguido com sua vida. O que ela esperava de volta à fazenda, Lila não conseguia se concentrar em suas tarefas. Sua mente continuava divagando sobre Jack. Era ele o homem que ela havia visto na linha da cerca? Ele teria estado verificando sua antiga propriedade? Ela se viu vagando até o jardim de rosas. Parecia menos aleatório agora, sabendo que pertencia à esposa de Jack. Lila se sentiu como uma intrusa de repente,
cuidando das flores de outra mulher. Enquanto ela estava arrancando ervas daninhas, o céu escureceu. Uma tempestade estava se aproximando rapidamente, como costumava acontecer no sul. Lila recolheu suas ferramentas e correu de volta para a casa assim que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Ela mal havia entrado quando houve uma batida forte na porta da frente. Franzindo a testa, Lila foi atender, perguntando-se quem estaria visitando naquele tempo. Quando ela abriu a porta, quase cambaleou para trás de choque. Ali, em sua varanda, estava Jack Colton. Ela o teria reconhecido em qualquer lugar, apesar dos anos que o haviam mudado. Seu cabelo escuro agora tinha fios grisalhos nas têmporas e linhas irradiavam dos cantos dos olhos. Mas aqueles olhos, azuis como um céu de verão, eram exatamente como ela se lembrava. Ele estava encharcado, de chuva, sua camisa agarrada a um corpo que ainda era forte apesar dos anos. Mas foi a expressão em seu rosto que congelou Lila no lugar. Raiva, dor e algo mais que ela não conseguia definir. Jack, ela sussurrou, o nome parecendo estranho e familiar em seus lábios. O que você está fazendo aqui, Lila? Sua voz era mais grave do que ela lembrava, rouca de emoção. O que você está fazendo em minha terra? Lila agarrou-se à porta para se apoiar. Sua terra? Eu comprei este lugar em um leilão. Eu não tinha ideia de que era seu. Um raio brilhou iluminando o rosto de Jack. Ele não acreditou nela. Você espera que eu acredite nisso? Depois de todos esses anos, você simplesmente compra minha fazenda? Juro, Jack, eu não sabia, disse Lila, seu coração batendo forte. Por favor, entre para se abrigar da chuva. Precisamos conversar. Por um momento ela pensou que ele recusaria, mas outro trovão decidiu por ele. Ele passou por ela para dentro da casa, trazendo consigo o cheiro de chuva e memórias tão poderosas que enfraqueceram os joelhos de Lila. Eles ficaram na entrada, a água se acumulando aos pés de Jack no piso de madeira que ela havia acabado de lustrar ontem. Vou pegar uma toalha para você, disse Lila, precisando de um momento para se recompor. Quando ela voltou, Jack estava de pé na sala de estar, olhando ao redor as mudanças que ela já havia feito. A tinta fresca nas paredes, o sofá antigo que ela havia encontrado em uma loja de segunda mão, o vaso de flores silvestres na lareira. Ela entregou a toalha a ele, tomando cuidado para que seus dedos não se tocassem. Como você descobriu que eu estava aqui? Perguntou ela enquanto ele secava o cabelo grosseiramente. Cidade pequena, disse ele secamente. A notícia se espalha. A Mabel me ligou. Claro, Mabel provavelmente estava ao telefone segundos depois de Lila sair da lanchonete. Eu realmente não sabia que essa era sua fazenda, Jack, disse Lila novamente. Eu voltei para a Carolina do Sul. Após 25 anos longe, Lila Monroe retorna a uma fazenda em ruínas e, sem saber, compra a terra que outrora pertencia ao seu primeiro amor. Mas quando Jack Colton surge sob a chuva, exigindo explicações, a verdade ameaça florescer ou destruí-los. Antes de começarmos a história, comentem abaixo de onde no mundo vocês estão assistindo hoje. A placa de Vende-se balançava na suave brisa da Carolina do Sul, enquanto Lila Monroe saía do seu carro alugado. Aos 41 anos, ela sabia que aquilo era ou a coisa mais corajosa ou a mais tola que já havia feito. A fazenda à sua frente parecia ainda mais deteriorada do que nas fotos do leilão. Tinta branca descascando, varanda caída e venezianas em ângulos estranhos. Mas era dela, tudo aquilo. Bem, aqui estou, disse a si mesma, colocando uma mecha de seu cabelo castanho atrás da orelha. Lar, doce lar. O corretor de imóveis havia deixado as chaves embaixo de um vaso de flores na porta da frente, como prometido. Lila queria ficar sozinha naquele momento, seu primeiro passo em sua nova vida. A porta rangeu quando ela a abriu. Lá dentro, partículas de poeira dançavam nos raios de sol que entravam pelas janelas sujas. O piso de madeira estava riscado e desbotado, mas sólido. Uma lareira de pedra dominava uma parede da sala de estar. Estava vazia agora, mas Lila conseguia imaginá-la repleta de calor em noites frias de inverno. É só um pouco de esforço que não vai resolver, disse a si mesma, embora sua voz ecoasse no espaço vazio. Ela passou por cada cômodo lentamente,
mentalmente, fazendo listas do que precisava ser consertado. A cozinha tinha eletrodomésticos, desatualizados de pelo menos 20 anos atrás. A pia do banheiro pingava constantemente. A escada para o segundo andar rangia sob seu peso. Mas quando ela saiu para a varanda dos fundos, o fôlego de Lila parou na garganta. A terra se estendia à sua frente. 5 acres de campos cobertos de mato, cercados por bosques. E ali, não muito longe da casa, havia um jardim. Era selvagem e abandonado, mas ela conseguia ver rosas subindo em treliça quebrada, florescendo, teimosamente apesar da negligência. Pela primeira vez desde que assinou os papéis, Lila se sentiu certa. Era isso que ela precisava depois do divórcio de Richard. Depois de 15 anos de casamento, que terminaram com ele, a deixando por sua assistente de 26 anos. Depois do apartamento vazio em Charlotte, que nunca pareceu um lar. Este é o recomeço que eu estava esperando, sussurrou ela. Naquela noite, Lila dormiu em um colchão inflável no que se tornaria seu quarto. Suas poucas caixas de pertences estavam empilhadas em um canto. Enquanto ela ia adormecendo, sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Na manhã seguinte, ela acordou com o som de pássaros cantando do lado de fora de sua janela. Havia muito o que fazer, mas ela não via a hora de começar. O primeiro item de sua lista era a limpeza. Ela prendeu o cabelo, vestiu jeans velhos e uma camiseta e começou a trabalhar. Ao meio-dia, ela havia progredido na cozinha. As bancadas brilhavam e ela havia esfregado anos de sujeira da pia. Ela estava fazendo uma pausa na varanda dos fundos, tomando um copo de chá gelado, quando percebeu um movimento na beira de sua propriedade. Um homem estava andando ao longo da linha da cerca. Ele era alto, com ombros largos e um passo determinado. Algo nele parecia familiar, mas Lila não conseguia se lembrar. Ela protegeu os olhos do sol para ver melhor. O homem parou e parecia estar examinando uma seção da cerca. Então, ele olhou para a casa, para ela, e congelou. Lila levantou a mão em um aceno hesitante. O homem não acenou de volta. Em vez disso, ele se virou e foi embora, desaparecendo nas árvores. Estranho, murmurou Lila. Ela fez uma anotação mental para se apresentar aos seus vizinhos em breve. A última coisa que ela precisava era começar com o pé esquerdo com os moradores locais. Nos dias seguintes, Lila caiu em uma rotina. Ela trabalhava na casa de manhã e passava as tardes na cidade, comprando suprimentos e conhecendo Oak Ridge, a pequena comunidade que agora chamava de lar. Era um lugar encantador, com uma rua principal, repleta de lojas locais e uma lanchonete, chamada Mabel's, onde todos pareciam conhecer todos os outros. Lila sentiu os olhares curiosos quando entrou, mas a maioria das pessoas era bastante amigável. Você deve ser a senhora que comprou a antiga propriedade Colton, disse a própria Mabel, uma mulher robusta na casa dos 60 anos, enquanto despejava uma xícara de café para Lila. Sim, sou eu, Lila sorriu. Eu sou Lila Monroe. Monroe? As sobrancelhas de Mabel se ergueram. Tem algum parentesco com os Monroes que costumavam morar na estrada do Condado 8? A mão de Lila se apertou em torno de sua xícara de café. Sim, era a minha família. Nos mudamos quando eu tinha 16 anos. Agora me lembro. Mabel assentiu, seus olhos se arregalando com reconhecimento. Você é a filha de Thomas e Eleanor. Nossa, já se passaram quantos anos? 25? Mais ou menos isso, disse Lila, tentando manter sua voz casual. Ela não esperava ser reconhecida tão rapidamente. As lembranças do porquê sua família havia deixado Oak Ridge ainda eram dolorosas, mesmo depois de todos esses anos. Bem-vinda, de volta, disse Mabel com um sorriso caloroso. Embora eu tenha que dizer, é uma surpresa ver uma Monroe na propriedade Colton. A propriedade Colton? Repetiu Lila, um arrepio descendo por sua espinha. Não podia ser. Claro, querida. Essa fazenda pertenceu à família Colton por gerações. Que pena o que aconteceu com Jack depois que sua esposa faleceu. Simplesmente não conseguiu pagar as contas, coitado. Lila sentiu-se tonta de repente. Jack Colton, o seu Jack. O menino com os olhos risonhos que havia sido seu primeiro amor.
O menino para quem ela havia escrito uma carta de despedida quando sua família fugiu da cidade em desgraça. O menino que nunca havia respondido. Você está bem, querida? Você ficou pálida como um lençol, disse Mabel preocupada. Estou bem, Lila conseguiu dizer. Só cansada de todo o trabalho na casa. Você sabe onde Jack está agora? Da última vez que eu vi, ele estava ficando com seu irmão em Colômbia. Sua filha Gracie mora com seus sogros em Charleston. Filha, esposa. Claro que Jack tinha seguido com sua vida. O que ela esperava de volta à fazenda, Lila não conseguia se concentrar em suas tarefas. Sua mente continuava divagando sobre Jack. Era ele o homem que ela havia visto na linha da cerca? Ele teria estado verificando sua antiga propriedade? Ela se viu vagando até o jardim de rosas. Parecia menos aleatório agora, sabendo que pertencia à esposa de Jack. Lila se sentiu como uma intrusa de repente, cuidando das flores de outra mulher. Enquanto ela estava arrancando ervas daninhas, o céu escureceu. Uma tempestade estava se aproximando rapidamente, como costumava acontecer no sul. Lila recolheu suas ferramentas e correu de volta para a casa assim que as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Ela mal havia entrado quando houve uma batida forte na porta da frente. Franzindo a testa, Lila foi atender, perguntando-se quem estaria visitando naquele tempo. Quando ela abriu a porta, quase cambaleou para trás de choque. Ali, em sua varanda, estava Jack Colton. Ela o teria reconhecido em qualquer lugar, apesar dos anos que o haviam mudado. Seu cabelo escuro agora tinha fios grisalhos nas têmporas e linhas irradiavam dos cantos dos olhos. Mas aqueles olhos, azuis como um céu de verão, eram exatamente como ela se lembrava. Ele estava encharcado de chuva, sua camisa agarrada a um corpo que ainda era forte apesar dos anos. Mas foi a expressão em seu rosto que congelou Lila no lugar. Raiva, dor e algo mais que ela não conseguia definir. Jack, ela sussurrou, o nome parecendo estranho e familiar em seus lábios. O que você está fazendo aqui, Lila? Sua voz era mais grave do que ela lembrava, rouca de emoção. O que você está fazendo em minha terra? Lila agarrou-se à porta para se apoiar. Sua terra? Eu comprei este lugar em um leilão. Eu não tinha ideia de que era seu. Um raio brilhou iluminando o rosto de Jack. Ele não acreditou nela. Você espera que eu acredite nisso? Depois de todos esses anos, você simplesmente compra minha fazenda? Juro, Jack, eu não sabia, disse Lila, seu coração batendo forte. Por favor, entre para se abrigar da chuva. Precisamos conversar. Por um momento ela pensou que ele recusaria, mas outro trovão decidiu por ele. Ele passou por ela para dentro da casa, trazendo consigo o cheiro de chuva e memórias tão poderosas que enfraqueceram os joelhos de Lila. Eles ficaram na entrada, a água se acumulando aos pés de Jack no piso de madeira que ela havia acabado de lustrar ontem. Vou pegar uma toalha para você, disse Lila, precisando de um momento para se recompor. Quando ela voltou, Jack estava de pé na sala de estar, olhando ao redor as mudanças que ela já havia feito. A tinta fresca nas paredes, o sofá antigo que ela havia encontrado em uma loja de segunda mão, o vaso de flores silvestres na lareira. Ela entregou a toalha a ele, tomando cuidado para que seus dedos não se tocassem. Como você descobriu que eu estava aqui? Perguntou ela enquanto ele secava o cabelo grosseiramente. Cidade pequena, disse ele secamente. A notícia se espalha. A Mabel me ligou. Claro, Mabel provavelmente estava ao telefone segundos depois de Lila sair da lanchonete. Eu realmente não sabia que essa era sua fazenda, Jack, disse Lila novamente. Eu voltei para a Carolina do Sul depois do meu divórcio. Eu queria um novo começo. Quando vi este lugar em leilão, simplesmente pareceu certo. A mandíbula de Jack se contraiu. Um novo começo. Assim tão fácil. Você volta para a cidade depois de 25 anos e compra o lugar que está na minha família há gerações. Desculpe, disse Lila, sentindo a inadequação das palavras. Eu ouvi falar de sua esposa, sinto muito, Jack. Ele desviou o olhar, seu perfil duro na luz fraca. Não finja que se importa agora. Eu não estou fingindo, disse Lila, magoada por sua suposição. Eu sei o que é perder alguém. Jack se voltou para ela, os olhos brilhando. Sabe,
porque da última vez que eu verifiquei, você foi quem foi embora. Isso não é justo, disse Lila, sua própria raiva aumentando. Você não tem ideia do que aconteceu naquela época, por que tivemos que ir embora? Você está certa. Eu não tenho, respondeu Jack. Porque você nunca me contou. Um dia você estava lá e no outro você tinha ido embora, sem adeus, nada. Eu te escrevi uma carta, exclamou Lila. Eu derramei meu coração para você. Eu expliquei tudo, eu pedi para você me esperar. Jack a olhou, a confusão se misturando com a raiva em seus olhos. Que carta? Eu nunca recebi nenhuma carta sua. Lila sentiu como se o chão tivesse sumido, de debaixo de seus pés. Você nunca recebeu minha carta? Mas eu dei para seu irmão para te entregar. Eu não podia arriscar meu pai descobrir que eu estava te contatando. Meu irmão? A voz de Jack estava perigosamente calma. O Tim nunca me deu nenhuma carta. As implicações do que ele estava dizendo tomaram Lila como água gelada. Todos esses anos ela pensou que Jack havia lido sua carta e escolhido não segui-la. Que ele havia seguido em frente sem pensar duas vezes. Mas se ele nunca a recebeu... Você deveria ter voltado, disse Jack, sua voz rouca de mágoa antiga. Você me prometeu naquele verão. Você prometeu que sempre estaríamos juntos. Eu teria voltado se você tivesse me pedido, sussurrou Lila. Eu achei que você não me queria mais. Eles ficaram ali, a tempestade furiosa lá fora refletindo a turbulência das emoções entre eles. 25 anos de mal-entendidos e oportunidades perdidas pairavam no ar. Finalmente Jack quebrou o silêncio. Não importa agora. Isso foi há muito tempo. Éramos apenas crianças, mas a maneira como ele a olhava contava uma história diferente. Importava. Sempre tinha importado. O que acontece agora? Perguntou Lila. Com a fazenda, quero dizer. Jack passou uma mão pelo cabelo molhado. A fazenda é sua, justo e correto. Estou apenas passando pela cidade, verificando algumas coisas antes de voltar para Colômbia. E sua filha, Gracie, certo? A Mabel mencionou que ela está morando com seus avós. Uma sombra passou pelo rosto de Jack. Ela está melhor lá. Eles podem dar a ela estabilidade, um lar de verdade. Mas ela é sua filha, disse Lila suavemente. Ela não precisa do pai também. A expressão de Jack endureceu. Você não sabe nada sobre minha vida, Lila. Você perdeu esse direito há muito tempo. As palavras doeram, mas Lila não podia negar a verdade nelas. Ela não conhecia mais esse homem. O menino que ela amara estava enterrado em algum lugar sob anos de alegria e dor, dos quais ela não havia feito parte. Você está certo, ela concordou. Eu não te conheço mais, mas eu gostaria de conhecer. Jack a olhou por um longo momento, sua expressão ilegível. Eu deveria ir, disse ele finalmente. A chuva está diminuindo. Lila o acompanhou até a porta, 1000 perguntas na ponta da língua, mas ela as reprimiu. Haveria tempo. Ela não ia a lugar nenhum. Na porta, Jack parou. As rosas, disse ele, sem olhar para ela. Elas precisam ser podadas antes do calor do verão. E a cerca do lado leste está fraca. Não vai segurar os veados. Era a oferta de paz mais próxima que ela conseguiria. Lila assentiu. Obrigada. Vou me lembrar disso. Ele saiu para a varanda, depois se virou. Por um momento, Lila vislumbrou o menino que ela conhecera. Inseguro, vulnerável. Por que você voltou, Lila, de verdade? Ela poderia ter contado a ele sobre seu casamento fracassado, sobre o vazio de sua vida em Charlotte, sobre o anseio por algo real e sólido que a havia levado até ali. Em vez disso, ela contou a ele a verdade simples. Eu precisava encontrar meu lar novamente. Algo brilhou nos olhos de Jack. Reconhecimento, talvez. Ou compreensão. Sem mais palavras, ele desceu os degraus e foi em direção a uma caminhonete estacionada na beira da entrada. Lila observou, até que as luzes traseiras desapareceram pela longa entrada, sentindo como se acabasse de enfrentar uma tempestade própria. Jack Colton estava de volta à sua vida, trazendo consigo todas as perguntas e arrependimentos do passado, e em algum lugar, uma carta que ela havia escrito 25 anos antes nunca havia chegado ao seu destino. Uma carta que poderia ter
mudado tudo. Lila fechou a porta contra o ar úmido da noite, já sabendo que aquele era apenas o começo. O passado tinha um jeito de exigir que fosse enfrentado. E ali, naquela terra que outrora pertencera ao menino que ela amara, ela finalmente teria que enfrentar o seu. Na semana seguinte à visita de Jack, Lila se jogou no trabalho na fazenda. Ela pintou paredes, consertou torneiras com vazamento e esfregou pisos até que suas mãos estivessem em carne viva. Qualquer coisa para tirar sua mente do passado, que havia retornado como uma inundação. Todas as manhãs, ela verificava a entrada, esperando ver a caminhonete de Jack, mas ela nunca apareceu. De acordo com Mabel na lanchonete, Jack havia voltado para a Colômbia depois de passar apenas 2 dias na cidade. Ele não é muito de socializar hoje em dia, disse Mabel a ela por cima de uma fatia de torta de maçã. Não desde que Caroline morreu. Caroline era a esposa dele? Perguntou Lila, tentando soar casual. Mabel assentiu. Mulher doce, professora de jardim de infância. Toda a cidade a amava. O câncer a levou há 3 anos. Jack nunca mais foi o mesmo depois disso. Lila olhou para seu café, sentindo uma pontada inesperada de ciúme por uma mulher que nunca conhecera. Uma mulher que havia compartilhado a vida com Jack, lhe dera uma filha, plantara rosas em seu jardim. E a filha deles, Gracie? 14 anos agora. Inteligente como a mãe, tão esperta quanto a mãe. Os sogros de Jack a acolheram depois que Caroline faleceu. Jack não estava em condições de criar uma criança sozinho. Mabel se inclinou para perto, abaixando a voz. Entre você e eu, acho que ele simplesmente desistiu. De tudo. Naquela noite, Lila ficou na janela de sua cozinha, olhando para a terra que outrora fora o lar da família de Jack. Ela pensou em como ele deve ter se sentido assistindo-a escapar. Outra perda, além de perder sua esposa, uma batida. Na porta a assustou. Seu coração pulou pensando que poderia ser Jack, mas quando ela abriu a porta, encontrou um homem mais velho com um rosto envelhecido e um sorriso amigável. Boa noite, senhora. Meu nome é Earl Peterson. Eu cultivo a terra ao lado. Ele estendeu uma mão calejada que Lila apertou. Pensei em passar por aqui e me apresentar, ver se você precisa de ajuda para se instalar. É muito gentil da sua parte, Sr. Peterson. Me chame de Earl, todo mundo me chama assim. Ele olhou por cima do ombro para a casa. Você tem trabalhado muito, o lugar já está melhorando. Lila o convidou para tomar um café, grata pela companhia. Enquanto eles sentavam à mesa da cozinha, Earl compartilhou histórias sobre a área, sobre a fazenda Colton em seus melhores dias. O pai de Jack, o velho Henry Colton, ele podia cultivar qualquer coisa, disse Earl com admiração. Tinha o toque mágico, ele tinha. Jack herdou esse dom. Antes de tudo piorar, esta era uma das fazendas menores mais produtivas do condado. O que aconteceu, Tis? Perguntou Lila. Quero dizer, além da doença da esposa dele. Earl suspirou. Má sorte, principalmente. Caroline ficou doente exatamente quando a economia caiu. As contas médicas se acumularam. Jack teve que tirar uma folga para cuidar dela, depois para fazer o luto. A fazenda começou a perder dinheiro. O banco não se importa com tragédias pessoais quando se trata de pagar a hipoteca. Lila sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela havia se beneficiado sem saber da desgraça de Jack. Seu novo começo havia custado o legado de sua família. Sabe, disse Earl, estudando seu rosto. Jack era algo impressionante quando era mais jovem. Todas as meninas tinham olhos para ele, mas ele só tinha olhos para uma. Lila quase engasgou com seu café. É mesmo? Earl assentiu, seus olhos brilhando, de forma cúmplice. Garota local, eles eram inseparáveis um verão. Então sua família deixou a cidade de repente. Um escândalo na época. Então as pessoas ainda se lembravam. Lila se perguntou o que mais eles se lembravam sobre a partida apressada de sua família. O pai dela desviou dinheiro do banco que gerenciava, continuou Earl. Quase quebrou metade da cidade. Os Monroes, se eu me lembro corretamente. Lila colocou sua xícara com a mão trêmula. Sim, os Monroes. Minha família. As sobrancelhas de Earl se ergueram. Nossa, você é aquela garota Monroe? Ele soltou,
Um assobio baixo. Não admira que Jack esteja tão mal desde que soube que você comprou seu lugar. Não foi intencional, disse Lila defensivamente. Eu não tinha ideia de que essa era a fazenda dele quando a comprei. Earl a estudou por um momento, depois assentiu. A vida tem um jeito engraçado de trazer as coisas de volta, não é? Você sabe, você quebrou o coração daquele menino quando foi embora. Eu escrevi uma carta para ele, disse Lila, a antiga mágoa surgindo à superfície. Eu descobri que ele nunca a recebeu. Isso explica algumas coisas, Earl refletiu. Ele esperou por você, sabe? Por mais tempo do que a maioria consideraria razoável. Lila sentiu lágrimas picando seus olhos. Todos aqueles anos desperdiçados por causa de uma carta que nunca chegou ao seu destino. Depois que Earl foi embora, Lila não conseguiu dormir. Ela foi para fora para o jardim de rosas, agora banhado pelo luar. Essas eram as rosas de Caroline, a mulher que Jack acabou amando depois que Lila foi embora. Ela se ajoelhou e começou a arrancar ervas daninhas ao redor da base dos arbustos, lembrando-se do conselho de Jack sobre podá-las. Na manhã seguinte, Lila dirigiu até a cidade com um novo propósito. Ela foi direto para a loja de ferragens, onde comprou tesouras de poda, luvas de jardinagem e materiais para conserto de cercas. Se ela não pudesse mudar o passado, pelo menos poderia honrá-lo cuidando do que importava para Jack. Enquanto ela estava carregando suas compras em seu carro, um SUV preto elegante parou ao lado dela. Uma mulher com a idade de Lila saiu, seu cabelo loiro perfeitamente penteado, suas roupas caras. Leila Monroe? Perguntou a mulher, seu tom frio e avaliador. Sim, respondeu Lila instantaneamente em guarda. Eu sou Vanessa Rothschild. Sou cunhada do Jack. A Caroline era minha irmã. Lila sentiu seu peito apertar. Prazer em conhecê-la. Expressão de Vanessa sugeria que ela não compartilhava o sentimento. Eu ouvi dizer que você está reformando o lugar antigo. Sim, estou. Eu não sei qual é seu jogo voltando aqui e comprando a fazenda do Jack, mas quero que você saiba que estamos observando. Os olhos de Vanessa se estreitaram. Jack, Grace já passaram por coisas demais. Eu não tenho nenhum jogo, disse Lila, sua paciência se esgotando. Eu não tinha ideia de que era a propriedade do Jack quando a comprei. E eu certamente não tinha intenção de causar dor a ninguém. Vanessa zombou. Sério? A garota que quebrou o coração do Jack simplesmente compra sua fazenda 25 anos depois? Me perdoe se acho isso difícil de acreditar. Antes que Leila pudesse responder, o telefone de Vanessa tocou. Ela olhou para ele e depois para Lila. Essa é a escola da Grace. Eu tenho que atender. Quando Vanessa foi atender a ligação, Lila se encostou em seu carro, tentando processar esse confronto. Parecia que os sogros de Jack eram muito protetores dele e de Grace. Ela se perguntou quanto controle eles tinham sobre o relacionamento de Jack com sua filha. Vanessa voltou, sua expressão preocupada. Foi o diretor da Grace. Ela foi suspensa por brigar com outra aluna. Apesar de sua introdução tensa, Lila sentiu uma preocupação genuína. Ela está bem? Fisicamente, sim, Vanessa suspirou. Mas ela tem se comportado muito mal ultimamente. Meu marido e eu estamos no nosso limite. Eu preciso ligar para o Jack. Há algo que eu possa fazer para ajudar? Lila ofereceu. Vanessa a olhou com surpresa, depois com suspeita. Você já não fez o suficiente. Ela foi embora, deixando Lila parada ali se sentindo como uma intrusa em uma história que havia continuado muito depois que ela havia partido. De volta à fazenda, Lila passou a tarde consertando a cerca do lado leste, como Jack havia mencionado. O trabalho físico ajudou a limpar sua mente. Quando o sol começou a se pôr, lançando longas sombras sobre os campos, ela ouviu o som de um veículo subindo a entrada. A caminhonete de Jack parou ao lado da casa. Desta vez, ele não estava sozinho. Uma adolescente estava sentada no banco do passageiro, com os braços cruzados, sua expressão tempestuosa. Lila colocou seu martelo e observou enquanto Jack dizia algo à garota. Ela balançou a cabeça veementemente. Jack suspirou, depois saiu da caminhonete e foi em direção a Lila. A garota permaneceu dentro, olhando diretamente para a frente. Espero que você não se importe que estejamos parando, disse Jack quando a alcançou.
Sua voz estava rouca, mas não com raiva como da última vez. Claro que não, disse Lila, tentando ignorar a maneira como seu coração acelerava ao vê-lo. Está tudo bem? Jack passou uma mão pelo cabelo, um gesto tão familiar que fez o peito de Lila doer. Não exatamente. Essa é minha filha, Gracie. Ela foi suspensa da escola hoje. Os avós dela estão fora da cidade e eu... Ele parou, parecendo desconfortável. Você precisava de um lugar para trazê-la, Lila completou por ele. Jack assentiu. Estou em um motel na cidade, mas não é o melhor ambiente para uma adolescente. Pensei que talvez ver a fazenda pudesse ajudar. Era a casa dela também, uma vez. Claro que você pode trazê-la aqui, disse Lila. Eu estava prestes a fazer o jantar. Tem bastante para vocês dois. Jack a olhou com gratidão. Ela está passando por momentos difíceis. Depois que sua mãe morreu, eu não estava lá para ela como deveria ter sido. Agora ela mal fala comigo. Eu entendo, disse Lila suavemente. A perda pode nos fazer coisas de que nos arrependemos mais tarde. Seus olhos se encontraram e por um momento pareceu que eles estavam falando sobre mais do que apenas Gracie. Eu vejo que você está consertando a cerca, disse Jack, mudando de assunto. Eu segui seu conselho, Lila sorriu. Sobre as rosas também. Eu tenho aprendido no caminho. Jack lançou um olhar para o jardim de rosas. A Caroline amava essas rosas. Ela as plantou no ano em que nos mudamos. Elas são lindas, disse Lila. Eu consigo ver por que ela as amava. Jack se voltou para a caminhonete. Deixe-me tentar fazer. A Gracie entrar. Lila observou enquanto ele falava com sua filha. Eventualmente, com visível relutância, Gracie saiu da caminhonete. De perto, Lila pôde ver que ela tinha os olhos azuis de Jack e uma expressão teimosa no queixo que lembrava Lila do menino que Jack um dia fora. Gracie, essa é Lila Monroe. Ela é a nova dona da fazenda. Gracie mal olhou para Lila. Tanto faz. Prazer em conhecê-la, Gracie, disse Lila, escolhendo ignorar a atitude da adolescente. Eu estava prestes a fazer o jantar. Você gosta de espaguete? Gracie deu de ombros. Acho que sim. Você pode ajudar se quiser, ofereceu Lila. Ou você pode olhar ao redor. Esta era sua casa uma vez. Você deve ter lembranças aqui. Algo brilhou nos olhos de Gracie. Interesse, talvez. Ou dor. Eu não me lembro de muito. Eu tinha apenas 11 anos quando saímos. Os três entraram. Um trio desajeitado ligado por fios do passado. Lila se ocupou na cozinha, ciente dos olhos de Jack seguindo seus movimentos. Gracie vagou pela casa tocando nas coisas, olhando pelas janelas. Você fez muita coisa aqui, disse Jack, encostado na bancada da cozinha enquanto Lila picava legumes. Está ficando bom, ela respondeu. Embora ainda tenha muita coisa para fazer. A tábua solta na escada dos fundos, disse Jack. Sempre foi um perigo. Notei isso, está na minha lista. Eles caíram em um ritmo surpreendentemente confortável. Jack arrumando a mesa enquanto Lila terminava de cozinhar. Parecia doméstico, quase como se tivessem feito isso muitas vezes antes. Posso usar o seu banheiro? Perguntou Gracie. As primeiras palavras que ela dissera espontaneamente desde que chegaram. Claro, disse Lila. É lá em cima, primeira porta à direita. Quando Gracie estava fora do alcance da voz, Jack suspirou pesadamente. Ela está tão brava o tempo todo. Eu não sei como alcançá-la. Ela está sofrendo, disse Lila. E ela é adolescente. É uma combinação difícil. Vanessa e Robert, a irmã e o cunhado de Caroline, me culpam por não ter estado lá para ela depois que Caroline morreu. O que aconteceu? Perguntou. Lila gentilmente. A expressão de Jack escureceu. Eu desmoronei. Eu não conseguia cuidar de mim mesmo, muito menos de uma criança de luto. Eles intervieram. No começo era apenas temporário, até eu me reerguer. Mas então eu perdi a fazenda e não tinha para onde levá-la. Eles têm uma casa grande, uma vida estável. Eu não tinha nada a oferecer a ela. Você é o pai dela, Jack. Isso é o que você tem a oferecer. Antes que Jack pudesse responder, Gracie voltou para a escada de baixo, o rosto corado. Era claro que ela tinha estado chorando. O que foi, Gracie?
Perguntou Jack, alarmado. Nada, ela respondeu ríspida. Estou bem. O jantar está pronto, disse Lila, esperando aliviar a tensão. Vamos comer. Durante a refeição, Lila tentou fazer Gracie se abrir, perguntando sobre a escola, seus hobbies, qualquer coisa que pudesse fazer a garota falar. Gracie deu respostas principalmente de uma palavra, mas gradualmente pareceu relaxar um pouco. Papai diz que vocês se conheciam quando eram crianças, ela disse de repente, olhando diretamente para Lila pela primeira vez. Lila olhou para Jack, surpresa. Sim, nós nos conhecíamos. Éramos amigos. Mais do que amigos, disse Jack, em voz baixa. Lila foi meu primeiro amor. As sobrancelhas de Gracie se ergueram. Sério? Você nunca me contou isso? Foi há muito tempo, disse Jack, os olhos em Lila. Antes de conhecer sua mãe. O que aconteceu? Perguntou Gracie, subitamente interessada na conversa. Eu me mudei, disse Lila simplesmente. Minha família teve que sair da cidade de repente, por causa do que o pai dela fez, acrescentou Jack, um toque do velho rancor em sua voz. Lila enrijeceu. Sim, por causa do que meu pai fez. Ele cometeu um erro terrível e muitas pessoas sofreram por isso, inclusive eu. É por isso que você voltou? Perguntou Gracie. Para compensar o que ele fez? Não, Lila balançou a cabeça. Eu voltei porque precisava de um novo começo. Meu casamento acabou e eu queria ir para algum lugar que se sentisse... Eu não sei, real. Quando vi essa fazenda no leilão, algo nela me chamou. Eu não sabia que era o lugar da sua família, até depois de comprá-la. Estranho, comentou Gracie. Tipo, destino ou algo assim. Jack e Lila trocaram um olhar através da mesa. Era destino? Ou apenas uma reviravolta cruel em uma história que já havia tomado muitas reviravoltas dolorosas? Depois do jantar, Gracie perguntou se ela poderia ver o roseiral. Está ficando escuro, disse Jack. Talvez na próxima vez. Há uma lua cheia, Lila apontou. Podemos ver bem, eu também tenho uma lanterna. Os três foram juntos para o jardim. Layla notou como Gracie permaneceu perto do pai, apesar de sua frieza anterior. Havia um vínculo ali, desgastado, mas não quebrado. Mamãe amava essas rosas, disse Gracie, inclinando-se para tocar uma das flores. Ela costumava cortá-las e colocá-las por toda a casa. Sempre cheirava tão bem. Eu tenho tentado cuidar delas, disse Lila. Seu pai me deu alguns conselhos sobre como podá-las. Gracie olhou para o pai. Você deu? Jack assentiu. As rosas merecem ser cuidadas adequadamente. Nós poderíamos consertar essa treliça, disse Gracie, examinando a estrutura quebrada. Não seria difícil. Só precisamos de madeira e pregos. Novos. Nós poderíamos, concordou Jack, surpreso com o interesse dela, se a senhorita Monroe não se importar. Lila, ela o corrigiu. E não, eu não me importo. Na verdade, eu agradeceria a ajuda. Gracie se virou para Lila, sua expressão séria. Você realmente não sabia que esta era nossa fazenda quando a comprou? Eu realmente não sabia, Lila assegurou. Eu nunca teria intencionalmente tirado algo tão importante da sua família. Gracie estudou seu rosto, então assentiu lentamente. Eu acredito em você. Mais tarde, quando Jack e Gracie se preparavam para ir embora, Lila entregou a Jack um pedaço de papel com seu número de telefone. Se Gracie quiser voltar e trabalhar nas rosas, ela é bem-vinda a qualquer momento, disse ela. Vocês dois são. Jack guardou o papel no bolso, seus dedos roçando os dela. Obrigado pelo jantar, por ser gentil com a Gracie. Ela é uma ótima garota, Jack. Você deve se orgulhar. Eu me orgulho, ele disse suavemente. Eu só queria ter sido um pai melhor para ela. Não é tarde demais, Lila disse a ele. Ela ainda precisa de você. Enquanto eles dirigiam, Lila ficou na varanda observando até que as luzes traseiras desaparecessem pela longa entrada. Algo havia mudado naquela noite. Uma porta que estivera firmemente fechada por 25 anos havia se aberto apenas um pouco. Na manhã seguinte, Lila ficou surpresa ao ouvir seu telefone tocar. Era um número que ela não reconhecia. Senhorita Monroe? A voz era jovem, hesitante. Sou eu, Gracie Colton.
Gracie, disse Lila satisfeita, como você está? Bem, eu estava me perguntando... Ela fez uma pausa. Eu estava me perguntando se eu poderia ir lá neste fim de semana para trabalhar na treliça de rosas. Claro, disse Lila. Eu adoraria. Meu pai tem que trabalhar, Gracie continuou. Mas minha avó disse que ela poderia me deixar, se estiver tudo bem. Lila hesitou. A sogra de Jack, a mulher cuja irmã, havia confrontado Lila na cidade. Isso poderia ser embaraçoso. Está bem, ela disse finalmente. Estarei aqui o dia todo sábado. Legal, disse Gracie. E senhorita Monroe? Obrigada por ser legal com meu pai. Ele não tem muitos amigos mais. A ligação terminou deixando Lila com um nó na garganta. O que havia começado como uma simples compra de uma fazenda estava se tornando cada vez mais complicado. Ela agora estava envolvida na vida de Jack e sua filha, de maneiras que ela nunca poderia ter antecipado. Enquanto ela fazia suas tarefas naquele dia, Lila ficou pensando na carta. Aquela que ela havia escrito para Jack há tantos anos derramou seu coração, explicando por que ela teve que ir embora, prometendo voltar quando as coisas se acalmassem. A carta que seu irmão aparentemente nunca havia entregue. Por que Tim teria escondido isso de Jack? O que mais poderia ter acontecido que ela não sabia? De pé no que outrora foi a casa de Jack, cercada pelos fantasmas do passado dele e dela, Lila percebeu que comprar aquela fazenda tinha sido mais do que apenas um novo começo. Era uma chance de finalmente enfrentar a verdade sobre o que havia acontecido 25 anos atrás. Uma chance de curar feridas antigas. Talvez até uma chance de redenção. Naquela noite, enquanto Lila estava deitada na cama ouvindo os grilos coachando do lado de fora de sua janela, ela pensou em como a vida podia ser estranha. Como caminhos que haviam divergido podiam repentinamente convergir novamente quando você menos esperava. Ela pensou em Jack, o menino que ela amara e o homem que ele havia se tornado. Sobre sua filha, lutando para encontrar seu lugar em um mundo que havia tirado sua mãe muito cedo. Sobre as rosas que continuavam a florescer, ano após ano, apesar da negligência e das dificuldades. E ela pensou em segundas chances, e se era realmente muito tarde para encontrar seu caminho de volta para casa. A manhã de sábado chegou com céu claro e uma brisa suave, tempo perfeito para trabalhar no jardim. Lila acordou cedo, sentindo uma estranha mistura de excitação e nervosismo. Com a visita de Gracie, ela fez um lote de biscoitos de gotas de chocolate, sem saber se Gracie ia gostar, mas lembrando que Jack sempre tivera um fraco por doces quando eram jovens. Por volta das 10 horas, um Mercedes prata e elegante entrou na entrada. Lila alisou, as mãos em seu jeans, e foi para fora para cumprimentar seus visitantes. Gracie saltou do banco do passageiro, vestindo shorts jeans e uma camiseta desbotada, seu cabelo escuro preso em um rabo de cavalo. Ela parecia mais jovem hoje, mais como uma adolescente típica de 14 anos do que a adolescente mal-humorada de alguns dias atrás. Do lado do motorista surgiu uma mulher elegante, na casa dos 60 anos, seu cabelo loiro acinzentado cortado em um bob elegante. Sua expressão era cautelosa ao se aproximar. Você deve ser a senhora Bennet, disse Lila, estendendo a mão. Eu sou Lila Monroe. Margaret Bennet, respondeu a mulher, seu aperto de mão firme, mas breve. Gracie não parou de falar sobre vir trabalhar no Roseiral. Estou feliz em ter sua ajuda, Lila sorriu. Ainda estou aprendendo a cuidar de tudo por aqui. O olhar de Margaret varreu a fazenda e a propriedade ao redor, seus olhos demorando nas mudanças que Lila havia feito. Você tem estado ocupada. É muito trabalho, mas eu gosto. Um silêncio constrangedor caiu entre elas. Gracie se moveu de um pé para o outro, claramente desconfortável com a tensão. Você gostaria de entrar para tomar um café? Ofereceu Lila. Margaret hesitou. Então, balançou a cabeça. Tenho recados para fazer na cidade. Vou buscar a Gracie às 3. Eu poderia levá-la para casa, sugeriu Lila, se isso fosse mais fácil para você. Isso não será necessário, disse Margaret firmemente. Ela se virou para Gracie. Seja boazinha, ouça a senhorita Monroe.
Gracie revirou os olhos. Eu sei, vovó. A expressão de Margaret amoleceu quando ela olhou para sua neta. Ela beijou a testa de Gracie, então acenou rigidamente para Lila antes de voltar para seu carro. Quando o Mercedes desapareceu pela entrada, Gracie soltou um suspiro visível de alívio. Desculpa pela minha avó, ela é um pouco intensa. Não, se preocupe, Lila a assegurou. Eu fiz biscoitos se você estiver com fome, e eu consegui todos os suprimentos para consertar a treliça de rosas. O rosto de Gracie se iluminou. Biscoitos parecem bons. Dentro, enquanto Gracie comia um biscoito à mesa da cozinha, Lila notou como os olhos da garota corriam por todos os lados, absorvendo as mudanças em sua antiga casa. Parece diferente, disse Gracie, mas também o mesmo, de alguma forma. Eu tentei respeitar o caráter da casa, disse Lila. Espero que você não se importe com as mudanças que eu fiz. Gracie deu de ombros. É sua casa agora. Seu tom era objetivo, mas Lila percebeu uma pitada de tristeza por baixo das palavras. Foi sua casa primeiro, disse Lila gentilmente. Suas memórias importam. Se houver algo na casa que seja especialmente importante para você, eu gostaria de saber. Gracie pareceu surpresa com a oferta. Ela pensou por um momento, então disse: há uma marca na parede, no que costumava ser meu quarto. É atrás de onde estava minha cama. Mamãe e eu colocamos lá. São nossas alturas ano a ano. Papai provavelmente nem sabe disso. Eu gostaria de ver, disse Lila. Elas subiram para o que agora era o quarto de hóspedes de Lila. Gracie foi direto, para um ponto na parede e se abaixou. Lila havia pintado o quarto de um azul suave, mas ela ainda não havia movido nenhum móvel. Aqui, disse Gracie, apontando para uma série de marcas e datas desenhadas a lápis na parede. A mais alta dizia: Gracie, 11 anos, e abaixo dela, mamãe, 1C68me. A última que fizemos juntas, disse Gracie em voz baixa, alguns meses antes dela ser diagnosticada. Lila se ajoelhou ao lado dela, tocada por esta peça escondida da história, da família. Devemos preservar isso. Talvez emolduramos de alguma forma para que seja protegido. Gracie olhou para ela com surpresa. Você faria isso? Claro, disse Lila. Faz parte da história da casa, parte da sua história. Gracie sorriu, um sorriso genuíno que chegou aos seus olhos. Obrigada. Mais tarde, enquanto trabalhavam juntas no roseiral, Lila descobriu que Gracie era fácil de conversar. A garota sabia uma quantidade surpreendente sobre plantas. Mamãe me ensinou, explicou ela enquanto podava habilmente um roseiral. Ela amava jardinagem. Dizia que era como terapia ver as coisas crescerem. Ela parece uma pessoa maravilhosa, disse Lila, cuidadosa para manter seu tom neutro. Parecia estranho elogiar a mulher que havia compartilhado sua vida com Jack, mas ela realmente queria honrar a memória da mãe de Gracie. Ela era, disse Gracie simplesmente. Depois de um momento, ela acrescentou: papai a amava muito. É por isso que ele desmoronou quando ela morreu. O luto pode ser avassalador, disse Lila, pensando em sua própria dor depois de seu divórcio, embora ela soubesse que não era a mesma coisa que perder alguém para a morte. Eu fiquei brava com ele por muito tempo, Gracie continuou, sem tirar os olhos do trabalho. Por desistir. Por deixar a vovó e o vovô me levarem, por vender a fazenda. E agora? Perguntou Lila gentilmente. Gracie suspirou. Eu não sei. Eu ainda fico brava às vezes, mas eu também sinto pena dele. Ele é tão solitário. Ela olhou para Lila. Ele parecia diferente na outra noite, quando estávamos aqui, menos triste. Lila não tinha certeza de como responder a isso. A presença dela realmente havia feito a diferença para Jack? E você? Gracie perguntou de repente. Você disse que seu casamento acabou. Você tem filhos? Lila balançou a cabeça. Não, meu marido e eu tentamos por um tempo, mas nunca aconteceu para nós. Isso é péssimo, disse Gracie com franqueza. Adolescente. Você seria uma boa mãe. As palavras tocaram Lila mais profundamente do que Gracie poderia saber. Obrigada. Isso é uma coisa muito gentil de se dizer. Elas trabalharam em silêncio amigável por um tempo. Os únicos sons, o corte das tesouras de poda e o canto ocasional dos pássaros.
Então você e meu pai, disse Grace finalmente, seu tom casual. Vocês eram tipo namorados do ensino médio ou algo assim? Lila sorriu com a lembrança. Mais ou menos. Tínhamos 16 anos quando nos conhecemos. Eu tinha acabado de me mudar para a cidade com meus pais. A família de Jack morava aqui para sempre. Ele era tão confiante, tão em casa, em sua própria pele. Eu era essa garota da cidade desajeitada que não sabia nada sobre a vida na fazenda. Mas você gostou dele? Sim, admitiu Lila. Muito. E por algum milagre, ele gostou de mim também. O que aconteceu? Por que você foi embora? Lila hesitou, insegura de quanto compartilhar, mas Grace merecia honestidade. Meu pai fez algo terrível. Ele trabalhava no banco local e ele pegou dinheiro que não era dele. Quando ele foi pego, tivemos que sair da cidade rapidamente. Houve muita raiva dirigida à minha família. Os olhos de Grace se arregalaram. Uau, isso é intenso. Seu pai foi para a prisão? Sim, disse Lila, a velha dor ressurgindo. Por 8 anos. Isso quebrou minha mãe. Ela nunca se recuperou da vergonha de tudo isso. Mas isso não é culpa sua, apontou Grace. Você não fez nada de errado. Não, mas quando seu pai faz algo ruim, as pessoas olham para você de forma diferente, como se você também fosse ruim. Lila suspirou. De qualquer forma, eu escrevi uma carta para seu pai antes de ir embora, explicando tudo. Eu pedi para ele esperar por mim. Disse a ele que eu voltaria quando as coisas se acalmassem. Mas ele nunca recebeu, Grace completou. Porque seu irmão não deu a ele. Isso é uma droga. Sim, é, concordou Lila. Eu não sei por que Tim teria escondido a carta de Jack. Eles eram próximos, pelo que eu sabia. Grace colocou suas tesouras de poda. Talvez você deva perguntar a ele. Tim. Lila ficou surpresa com a sugestão. Eu nem sei se ele ainda mora por aqui. Ele mora, disse Grace. Ele é dono da loja de ferragens da cidade. Thompson Hardware. Papai não fala muito com ele, porém, drama familiar, eu acho. Lila sentiu seu coração acelerar, com o pensamento de confrontar Tim depois de todos esses anos. O que ela diria? Mas as perguntas que a haviam assombrado por décadas exigiam respostas. Talvez eu vá, ela disse. No início da tarde, elas haviam feito um bom progresso no roseiral. A treliça estava consertada, os arbustos estavam podados e as ervas daninhas tinham sido removidas. Lila e Grace sentaram-se na varanda dos fundos tomando limonada e admirando seu trabalho. Ficou bom, disse Grace com satisfação. Mamãe ficaria feliz. Eu também acho, concordou Lila. Obrigada pela sua ajuda. Você sabe muito mais sobre jardinagem do que eu. Eu poderia voltar, Grace ofereceu. Para ajudar mais, se você quiser. Eu gostaria muito. Grace bateu os dedos em seu copo. Talvez na próxima vez o papai possa vir também. Ele é bom em consertar coisas. Melhor do que eu. Lila sorriu. O convite está sempre aberto. Para vocês dois. Quando Margaret chegou para buscar Grace, a garota surpreendeu Lila com um abraço rápido antes de correr para o carro. Margaret percebeu o gesto, suas sobrancelhas se erguendo ligeiramente. Ela deu a Lila um aceno de cabeça. Não exatamente caloroso, mas também não hostil, antes de ir embora. Lila ficou na varanda, observando-as partir, sentindo como se algo importante tivesse mudado naquele dia. Uma conexão havia se formado, hesitante, mas real. Na manhã seguinte, Lila se viu dirigindo para a cidade com um semblante determinado. A conversa com Grace havia solidificado sua resolução. Era hora de descobrir por que sua carta nunca chegou a Jack. A Thompson Hardware era uma grande loja na Main Street, sua fachada de tijolos vermelhos recém-pintada, suas janelas cheias de exibições de ferramentas e materiais de reforma para casa. Lila respirou fundo antes de abrir a porta. O cheiro familiar de serragem e metal a cumprimentou. A loja estava movimentada com clientes da manhã de domingo, pegando suprimentos para projetos de fim de semana. Atrás do balcão principal estava um homem na casa dos 40 anos, seu cabelo escuro salpicado de cinza, seu rosto envelhecido mas bonito. Ele estava ajudando um cliente idoso a escolher o tipo certo de tinta. Lila ficou para trás esperando a transação terminar.
Não havia dúvida de que este era Tim Thompson. Ele tinha os mesmos olhos azuis de Jack, a mesma linha forte do maxilar. Mas enquanto o rosto de Jack mostrava as marcas de luto e dificuldades, o de Tim refletia prosperidade e confiança. Quando o cliente idoso se afastou, Lila se aproximou do balcão. Tim olhou para cima com um sorriso profissional que rapidamente congelou quando ele a reconheceu. Lila Monroe, disse ele, sua voz tensa. Ouvi dizer que você estava de volta à cidade. Olá, Tim, respondeu Lila. Faz muito tempo. 25 anos, mais ou menos. Seus olhos correram por todos os lados como se procurando uma fuga. No que posso ajudá-la hoje? Tinta, ferramentas, informações, disse Lila, mantendo sua voz baixa. Sobre uma carta que eu lhe dei 25 anos atrás, uma carta que você deveria ter dado a Jack. O rosto de Tim escureceu. Eu não sei. Do que você está falando? Acho que sabe, Lila pressionou. Na noite anterior, a minha família deixara a cidade. Eu fui até sua casa. Você prometeu que daria a carta a Jack. Um funcionário mais jovem se aproximou, mas Tim o afastou com a mão. Vamos conversar no meu escritório, disse ele secamente. Ele levou Lila a uma pequena sala nos fundos da loja. Estava bem organizado, com fotos emolduradas na mesa. Tim com uma mulher e 2 crianças na faculdade. Um homem de negócios bem-sucedido com uma família perfeita. Tim fechou a porta e se virou para ela. Por que você está trazendo isso à tona agora? Depois de todos esses anos? Porque Jack nunca recebeu aquela carta, disse Lila. E eu quero saber por quê. A expressão de Tim endureceu. Que diferença faz agora? Você foi embora. Jack seguiu em frente. Ele se casou com Caroline. Teve Gracie. Fim da história. Exceto que não é o fim, não é? Lila desafiou. Jack perdeu Caroline. Ele perdeu a fazenda da sua família, e de alguma forma eu acabei comprando sem saber que era dele. Sim, eu ouvi falar disso, Tim zombou. Uma grande coincidência. Não foi planejado, Lila insistiu. Mas agora estou aqui e Jack também está. E nós dois estamos lidando com os fantasmas do passado, incluindo aquela carta. Tim sentou-se pesadamente em sua cadeira de escritório. O que tinha nela, afinal? Essa carta misteriosa que é tão importante? A verdade, disse Lila simplesmente. Sobre o porquê de eu ter que ir embora. Sobre meus sentimentos por Jack. Sobre minha promessa de voltar quando pudesse. Tim ficou em silêncio por um longo momento, olhando para um ponto na parede atrás dela. Finalmente ele suspirou. Eu estava o protegendo. Do quê? Lila exigiu. De saber que eu o amava? Que eu não apenas o abandonei sem dizer uma palavra? De você. A voz de Tim subiu. Da sua família. Seu pai roubou de metade das pessoas desta cidade, incluindo nossos pais. Você tem ideia do que isso fez a eles? Eles perderam suas economias de aposentadoria. Meu pai teve que continuar trabalhando por mais 5 anos por causa do que Thomas Monroe fez. Lila sentiu como se tivesse levado um tapa. Eu não sabia disso, disse ela em voz baixa. Desculpa. Seu desculpe não muda o que aconteceu, disse Tim amargamente. E Jack, ele estava tão cegamente apaixonado por você. Se ele tivesse recebido aquela carta, ele teria esperado por você. Talvez para sempre. Eu não podia deixar ele jogar. Sua vida fora por causa da filha do homem, que quase arruinou nossa família. Lila absorveu isso, as peças do passado caindo em novos padrões. Então você nunca deu a carta a ele. Você deixou ele pensar que eu simplesmente desapareci sem dizer uma palavra. Eu fiz o que achei certo, disse Tim defensivamente. E veja o que aconteceu. Ele conheceu Caroline, teve uma filha linda, construiu uma boa vida. Até Caroline morrer, Lila apontou. Até ele perder tudo, incluindo a fazenda que havia pertencido à sua família por gerações. Ela se inclinou para a frente. Onde você estava então, Tim? Onde estava sua proteção quando seu irmão mais precisava? O rosto de Tim ficou vermelho. Isso não é justo. Eu tentei ajudar. Eu ofereci dinheiro a ele, um emprego na loja. Ele recusou. Ele era muito orgulhoso. Ou muito magoado, sugeriu Lila. Você já contou a ele sobre a carta? Mesmo depois de todos esses anos? Tim desviou o olhar. Não. Qual seria o ponto?
O ponto seria a verdade, disse Lila. Ele merecia isso. Eles se olharam por cima da mesa, o peso de décadas de segredos e ressentimentos entre eles. Jack sabe que você está aqui falando comigo? Tim perguntou finalmente. Não, admitiu Lila. Mas acho que ele deveria saber o que aconteceu com aquela carta. Se você não vai contar a ele, eu contarei. O maxilar de Tim se contraiu. Você vai virá-lo contra mim, o próprio irmão dele. Você mesmo fez isso, disse Lila, levantando-se. Quando fez uma escolha por ele que não era sua para fazer. Quando ela se virou para ir embora, Tim a chamou. Ele a amava, sabe? Caroline. Não foi um prêmio de consolação porque ele não podia ter você. Eles eram felizes. Lila parou na porta. Eu fico feliz, disse ela sinceramente. Eu nunca quis que Jack fosse infeliz. Eu só queria que ele soubesse a verdade. Dirigindo de volta para a fazenda, as emoções de Lila borbulhavam. Ela tinha respostas agora. Respostas que ela havia se perguntado por 25 anos. Mas elas só levaram a mais perguntas. Como Jack reagiria ao saber o que seu irmão havia feito? Isso mudaria alguma coisa entre eles agora? Ela estava tão absorta em pensamentos que quase não percebeu a caminhonete estacionada em sua entrada quando chegou em casa. A caminhonete de Jack. Ele estava sentado nos degraus da varanda da frente dela, esperando. Quando viu o carro dela, levantou-se com uma expressão ilegível. Lila estacionou e desceu, o coração batendo forte. Jack, que surpresa. A Grace me contou sobre ontem, disse ele. Sobre como vocês dois arrumaram o jardim de rosas. Sobre como você vai preservar. O gráfico de altura na parede do quarto dela. Pareceu importante, disse Lila simplesmente. Jack olhou para ela, os olhos intensos. Por que você está fazendo isso, Lila? Sendo tão gentil com ela? Comigo? Porque é a coisa certa a fazer, disse Lila. Porque a Grace é uma garota maravilhosa que merece ter conexões com o seu passado. E por quê? Ela hesitou. Por que o quê? Pressionou Jack. Porque eu me importo, Lila admitiu. Com os dois. Jack passou a mão pelo cabelo, aquele gesto familiar que ainda fazia o coração de Lila pular. Eu não sei como fazer isso, confessou ele. Como ficar perto de você de novo depois de todos esses anos? Eu sei, disse Lila. É complicado. Onde você estava agora? Te perguntou Jack, notando sua expressão distraída. Por um momento, Lila considerou não lhe contar, mas já havia havido muitos segredos. Eu estava na Thompson Hardware, disse ela. Conversando com o Tim. A expressão de Jack escureceu. Por quê? Sobre a carta, disse Lila. A que eu escrevi para você antes de ir embora da cidade. A que eu dei para o Tim entregar para você. Jack ficou completamente imóvel. O que você está dizendo? Eu perguntei a ele por que você nunca a recebeu, e ele me contou. Contou o quê? A voz de Jack estava perigosamente baixa, que ele a escondeu de você. Deliberadamente, porque ele achava que estava te protegendo de mim, do escândalo da minha família. O rosto de Jack passou por uma rápida sucessão de emoções, choque, descrença, raiva. Ele não tinha direito, disse ele finalmente, a voz tensa de fúria. Não, ele não tinha, Lila concordou. Mas ele também estava magoado. As ações do meu pai afetaram sua família diretamente. O Tim estava com raiva e ele tomou uma decisão que ele achou que era melhor para você. Aquela não era a escolha. Dele, explodiu Jack. Ele me deixou achar que você simplesmente foi embora sem dizer nada. Você tem ideia do que isso fez comigo? Quanto tempo eu esperei por alguma explicação? Me desculpe, disse Lila, desejando poder apagar toda a dor do passado. Se eu soubesse, teria encontrado outra maneira de te entregar a carta. Jack caminhou pela varanda, o corpo tenso de raiva. O que dizia? Essa carta que meu irmão escondeu de mim? Lila hesitou. Explicava por que tivemos que ir embora tão de repente, sobre o crime do meu pai. E te dizia que eu te amava, que eu voltaria assim que pudesse. E você voltou? Perguntou Jack, a voz rouca. Tentou voltar? Sim, admitiu Lila. 2 anos depois, quando as coisas se acalmaram um pouco, eu liguei para sua casa. Sua mãe atendeu. Ela me disse que você tinha seguido em frente, que estava namorando alguém novo
e que eu deveria te deixar em paz. Jack parecia atordoado. Ela nunca me disse que você ligou. Outra pessoa tentando te proteger, eu suponho, disse Lila com um sorriso triste. Jack encostou-se na grade da varanda, absorvendo essa nova informação. Todos esses anos, murmurou ele. Todos esses mal-entendidos. Eu sei, disse Lila. Eu pensei nisso tantas vezes. Como as coisas poderiam ter sido diferentes se você tivesse recebido aquela carta? Se sua mãe tivesse te dito que eu liguei. Mas então, eu talvez nunca tivesse conhecido a Caroline, disse Jack calmamente. Nunca tivesse tido a Gracie. Exatamente, disse Lila. E eu não desejaria isso. Sua filha é maravilhosa, Jack. E por tudo que eu ouvi, a Caroline também era. Jack olhou para ela, sua expressão amolecendo. Como você conseguiu ficar tão sábia, Lila Monroe? Não sábia, Lila sacudiu a cabeça. Apenas mais velha, e talvez um pouco menos com medo da verdade. Eles ficaram em silêncio por um momento, as revelações do dia se assentando ao redor deles como folhas de outono. Você gostaria de entrar? Ofereceu Lila. Posso fazer café, ou algo mais forte, se preferir. Jack hesitou, então acenou com a cabeça. Café seria bom, e então talvez você possa me mostrar o que você e a Gracie fizeram com as rosas. Lá dentro, enquanto Lila preparava o café, Jack vagou pela sala de estar, olhando para as mudanças que ela havia feito. Seus olhos demoraram-se em uma foto remoldurada que ela havia colocado em uma mesinha lateral. Uma das poucas posses que ela havia trazido com ela. Era uma foto de uma Lila muito mais jovem, parada perto de um lago, rindo de algo fora da câmera. Onde essa foto foi tirada? Ele perguntou. Lago Michigan, disse Lila, trazendo 2 canecas de café para a sala. No verão, depois que saímos, tá aqui. Eu estava miserável, tentando me adaptar à nossa nova vida. Minha mãe insistiu em um dia na praia, esperando que isso me animasse. Não animou, na verdade, mas ela tirou a foto mesmo assim. Jack estudou a foto. Você parece triste, mesmo sorrindo. Eu estava, Lila confirmou. Eu sentia sua falta, todos os dias. Seus olhos se encontraram por cima da borda de suas canecas de café. Algo mudou no ar entre eles. Uma porta se abrindo, uma possibilidade surgindo. Eu vou conversar com o Tim, disse Jack finalmente, sobre a carta, sobre tudo. Você tem certeza de que é uma boa ideia? Perguntou Lila, preocupada com a raiva ainda fervilhando sob sua aparência calma. Não, admitiu Jack. Mas é necessário. Houve muita coisa não dita na minha família por muito tempo. Lila, entendeu? Quantas vezes ela havia desejado a chance de confrontar seu próprio pai sobre sua traição, mas ele havia morrido na prisão antes que ela tivesse reunido coragem. Apenas lembre-se, disse ela gentilmente, ele ainda é seu irmão, e quaisquer que sejam suas razões, ele achou que estava fazendo o que era melhor para você. A expressão de Jack amoleceu. Quando você se tornou a voz do perdão. Mais ou menos na mesma época em que percebi quanta energia leva para ficar com raiva, disse Lila com um pequeno sorriso. E o quanto isso muda pouco o passado. Eles levaram seus cafés para a varanda dos fundos, onde podiam ver o jardim de rosas na luz da tarde. Os arbustos recém-podados estavam altos, suas flores vibrantes contra o fundo verde dos campos além. A Gracie fez um bom trabalho, disse Jack com orgulho. Ela tem o toque da mãe dela com plantas. Ela é uma garota notável, Lila concordou. Você deveria se orgulhar dela. Eu me orgulho, disse Jack. Eu só queria... Ele deixou a frase incompleta. Queria o quê? Que eu tivesse sido um pai melhor para ela depois que a Caroline morreu. Que eu não tivesse deixado minha própria dor atrapalhar minha presença para ela. Não é tarde demais, disse Lila, repetindo as palavras que ela havia lhe dito antes. Ela ainda precisa de você, e pelo que posso ver, ela ainda te ama muito. Jack olhou para ela, seus olhos cheios de uma mistura de gratidão e algo mais profundo. Obrigado, disse ele simplesmente. Por dizer isso, por ser gentil com a Gracie, por... Por quê? Lila perguntou quando ele não continuou. Por ter voltado, Jack completou. Mesmo que você não soubesse que estava voltando para mim. As palavras
pairaram no ar entre eles, carregadas de significado. Antes que Lila pudesse responder, o telefone de Jack tocou. Ele verificou, sua expressão mudando para preocupação. É a Vanessa. Eu preciso atender. Lila acenou com a cabeça, observando-o, enquanto ele se afastava para atender a ligação. O lado dele da conversa foi breve, principalmente sim e eu entendo. E finalmente, já estou indo. Quando ele voltou, seu rosto estava preocupado. Eu tenho que ir. A Gracie teve algum tipo de crise depois que eles chegaram em casa ontem. Ela se trancou no quarto e se recusa a sair ou falar com ninguém, exceto comigo. Ela está bem? Perguntou Lila, preocupada. Fisicamente, sim, mas obviamente algo está errado. Jack passou a mão pelo cabelo. Sinto muito por interromper isso. Não se desculpe, disse Lila firmemente. A Gracie precisa de você. Vá. Jack hesitou, então impulsivamente alcançou sua mão. Obrigado por entender. E por tudo hoje. A verdade sobre a carta significa mais do que eu posso dizer. Sua mão estava quente em torno da dela, calejada de anos de trabalho duro, mas gentil também. Por um momento, Lila se sentiu 16 anos de novo, o coração acelerado ao seu toque. Me ligue mais tarde, ela perguntou. Me conte como a Gracie está. Jack acenou com a cabeça. Vou ligar. Depois que ele foi embora, Lila sentou-se sozinha na varanda, observando as sombras se alongarem pelo jardim enquanto o sol começava sua descida. Tantas coisas haviam acontecido em apenas alguns dias. Tantas feridas antigas reabertas, tantas verdades finalmente ditas. Ela pensou em Tim e na escolha que ele havia feito tantos anos atrás. Sobre a mãe de Jack, afastando Lila quando ela tentou voltar. Sobre todas as proteções que as pessoas colocam em prática que às vezes causam mais mal do que bem. E ela pensou em Jack, o menino que ela havia amado e o homem que ele havia se tornado. Sobre sua dor e seus arrependimentos. Sobre a maneira como ele a olhava agora, como se visse quem ela tinha sido e quem ela era. O telefone tocou, assustando-a de seus pensamentos. Era um número que ela não reconhecia. Senhorita Monroe. A voz era jovem, feminina e chorosa. Sou a Gracie. Posso ficar com você por um tempo? Por favor. Lila sentou-se ereta, alarmada pelo desespero na voz da garota. Gracie, o que aconteceu? Você está bem? Não, disse Gracie, sua voz quebrando. Tudo está uma bagunça, eu não posso ficar aqui mais. O papai está a caminho, mas a vovó e o vovô estão sendo horríveis. Eles disseram... Ela engasgou um soluço. Eles disseram que vão tentar conseguir a guarda de mim, de verdade, para sempre. Oh, Gracie, disse Lila, o coração doendo pela menina. Onde você está agora? No meu quarto. Tranquei a porta. Eles acham que estou apenas sendo dramática, mas eu os ouvi falando com o advogado deles ao telefone. Lila respirou fundo, sabendo que precisava pisar com cuidado. Seu pai estará lá. Em breve. Converse com ele. Conte a ele o que você ouviu. Mas e se eles estiverem certos? A voz de Gracie estava pequena agora. E se eu estiver melhor com eles? O papai nem tem um lugar de verdade para nós morarmos. As palavras saíram da boca de Lila antes que ela pudesse pensar nelas. Ele poderia ficar aqui. Os dois poderiam. Tem espaço de sobra. Houve uma pausa do outro lado da linha. Mesmo? Você deixaria? A mente de Lila disparou. Ela estava realmente oferecendo para deixar Jack e sua filha se mudarem para sua casa? Mas mesmo enquanto questionava sua própria impulsividade, ela sabia que era certo. Sim, disse ela firmemente. Esta era sua casa, Gracie. Poderia ser novamente, pelo menos até seu pai se estabilizar. Ele está aqui, disse Gracie de repente. Eu ouço a caminhonete dele. Eu tenho que ir. Espere, disse Lila rapidamente. Você quer que eu vá até aí, para te apoiar quando você conversar com seu pai? Houve uma pausa, então um pequeno... Sim, por favor. Me mande o endereço por mensagem, disse Lila. Estarei lá assim que puder. Enquanto ela pegava sua bolsa e chaves, Lila se perguntou se estava cruzando uma linha. Jack poderia não apreciar seu envolvimento nessa crise familiar. Os Bennetts certamente veriam isso como intromissão. Mas nada disso importava tanto quanto se a voz assustada de uma garota de 14 anos
que já havia perdido tanto. Gracie precisava de apoio, e Lila estava determinada a dar quaisquer que fossem as consequências. Em pé na varanda da casa de fazenda que já foi a casa de Jack, Lila fez uma promessa silenciosa para si mesma. Desta vez ela não desapareceria. Desta vez ela ficaria e enfrentaria o que quer que viesse a seguir. Porque algumas coisas, algumas pessoas valiam a pena lutar. Com esse pensamento dando-lhe força, ela entrou em seu carro e dirigiu em direção ao endereço que Gracie havia mandado por mensagem, em direção a Jack e sua filha, em direção a um futuro que, de repente, parecia cheio de desafios e possibilidades. A casa dos Bennetts era uma colonial imponente em um dos bairros mais exclusivos de Charleston. Quando Lila entrou na entrada circular, ela viu a caminhonete de Jack estacionada desajeitadamente perto da entrada. Ela respirou fundo, preparando-se para o que certamente seria um confronto desconfortável. Antes mesmo que ela pudesse tocar a campainha, a porta da frente se abriu. Jack estava lá, o rosto uma máscara de surpresa. "Lila, o que você está fazendo aqui?" "A Gracie me ligou", explicou Lila. "Ela estava chateada. Ela me pediu para vir." A expressão de Jack mudou de surpresa para preocupação. "Quando ela te ligou? Logo depois que você saiu da fazenda. Ela disse que ouviu seus avós falando sobre conseguir a guarda permanente." A mandíbula de Jack se contraiu. "Entre. Está tenso lá dentro." O interior da casa dos Bennetts era tão impressionante quanto seu exterior. Tetos altos, pisos de mármore e obras de arte caras nas paredes. Mas Lila mal registrou nada disso enquanto seguia Jack até uma sala de estar formal, onde Robert e Margaret Bennett sentavam-se rigidamente em um sofá branco. Suas expressões ficaram frias quando viram Lila. "O que ela está fazendo aqui?" Margaret exigiu. "Eu a convidei", disse Gracie, entrando na sala por um corredor adjacente. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas seu queixo estava erguido em desafio. "Este é um assunto de família", disse Robert Bennett firmemente. Ele era um homem de aparência distinta na casa dos 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos e a mesma postura elegante de sua esposa. "Lila é minha amiga", Gracie insistiu. "E eu quero ela aqui." Jack colocou uma mão protetora no ombro de sua filha. "Onde está a Vanessa?" ele perguntou, olhando ao redor procurando sua cunhada. "Ela não virá", disse Margaret. "Ela concorda conosco de que isso precisa ser resolvido dentro da família." Lila se sentiu distintamente desconfortável, mas manteve sua posição. Ela havia prometido a Gracie que estaria lá por ela. "O que exatamente precisa ser resolvido?" perguntou Jack, sua voz perigosamente baixa. Robert limpou a garganta. "Jack, seja razoável. A Gracie precisa de estabilidade